podcast Alô está no ar, eu sou Rafael Petracioli, seu anfitrião, aquele que nunca falta. Seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast jurídico preferido. E já vou cumprimentar logo minha colega de bancada, porque não é sempre que ela está aqui. Vilira, tudo bem? Como é que você está, minha amiga? Oi, Rafa, tudo bem? A gente precisa urgentemente mudar. Acompanhe os próximos episódios, vocês Tá vão bom. ver que vai faltar em vários. Mentira, não vou não. Acompanhe. Não vou não. Agora, deixa eu te falar uma coisa. E esse... Bom dia, boa tarde, boa noite, minha Que galera. seja, Bora. Oi, minha galera. Aqui tá muito Serginho Groisman. Você acha? Acho. Não, era, Só lembro não era de- Fala Garoto, velho. Pô, mas Sabe quem eu lembro quando fala e aí, galera? É Ricardo Xavier que deu aqui esses dias. Ele fala isso, parecido. E você quando imitou, ele foi? Não, eu percebi depois. Ah, tá. Pode Tudo ser bem. que inconscientemente. Que mente tenha. Você gostava da pode entonação. ser, não posso mentir. Eu acho que também pode ter uma Mas síndrome de conscientemente não Peter foi. Ó, Pan. Rick, se eu copiei foi inconsciente. Acho que Não pode ter preocupe, uma síndrome de Peter Pan também, de não querer encarar que a idade chega. Mas e aí, galera? E que o público também do Aula Extra pode não. É envelhecer. porque, Veiga, a gente tem a opção de ser o podcast do jurídico da chatice. Boa tarde, sejam bem-vindos. Não tô falando que galera... A gente vai falar hoje sobre tribunal, ação penal originária de tribunais. E para isso eu tô com um advogado experientíssimo, professor, miserê, o cara sabe tudo e é sócio da bancada há muito tempo, que já vem aqui lá na rádio há anos. Doutor Levi Moscovitch, seja bem-vindo, Levi. Tudo bem, irmão? Tudo ótimo, Rafa, Ive, prazer sempre estar com vocês. A gente sabe que sempre as discussões são muito produtivas. E assim, pegando o seu gancho, Ive, nas minhas aulas que eu gravo, eu sempre utilizo, né? Qual? Fala, minha galera. Muito bom dia, boa tarde, boa vendo? noite. Excelente madrugada pra você, porque eu não sei quando ele vai Que hora você tá estar assistindo? nos assistindo. É verdade. É aqui Então eu acho também, que né? esse bordão poderia efetivamente ser, né, adotado, né, pelo Aula Extra. Muito bem. Você já sabe, ó, já esqueci. Por favor, se você não é inscrito no canal, se inscreva, que Micael já estava ali fazendo sinalzinho. Se inscreva. Se você gostar, no final, não precisa ser agora não, você pode curtir também. E ativa o sino, porque quando o episódio novo chegar, você recebe a notificação na hora, beleza? E a gente tá cada episódio massa. né? Massa. Tá. Muito papai, legal. aqui o nível é A gente bomba. diferenciado. É. Levi, meu filho, a gente vai falar de ação penal nos tribunais. Eu quero fugir de que a gente cai na armadilha de ficar falando só sobre determinados temas, porque isso é extremamente possível, dado o momento que a gente está vivendo. Você já vai começar limitando o convidado? Não, de jeito nenhum. Deixa ele Algo falar o que quiser. a gente combinou isso aqui no pré. Ó, a gente não pode cair na armadilha de falar só disso, de falar só daquilo e tal, para poder a gente dar uma visão realmente de como é que a coisa funciona. Porque muita coisa não está escrito na Constituição. Não. E aí eu vou fazer um rápido adendo para alguns colegas profissionais, principalmente a jovem advocacia. Velho, um dia, se você estiver de bobeira assim em casa, baixe um regimento interno dos tribunais onde você costuma atuar e dê uma olhadinha, porque o que tem de norma processual ali, meu querido, é uma enormidade. O que você vai cometer de gafe se não souber o que está escrito ali é outra enormidade. E é verdade. E cada tribunal tem seu parangolé, cada tribunal funciona da sua maneira, e cada de um jeito é de um jeito, de outro. Então, olhe, viu? Porque não é CPC e CPP para tudo, não, porque muita coisa chega na hora do vamos ver é diferente, viu? Se a gente não fosse um programa extraterritorialista, a gente poderia até, seria um ótimo tema para a gente falar sobre regimentos internos, porque é um tema que a gente nunca abordou e que é um Conflito, mundo. né? Com o CPC e CPP, Exatamente. por exemplo, as coisas Pô, eu acho rola que conflito. é um bom tema aí. Assim, Mas rapidinho, você vê como o convidado fica chique, né? Gentleman, né? Rapaz, ele é um gentleman, não. Mas você vê a evolução, ó. Ó, o Levi, que é sócio da bancada há muito tempo. Tempo que ele não aparece. Verdade. Mas olha como você sente que o advogado venceu. Antigamente vinha falar de qualquer tema, agora só vem falar de tribunal. Sua atuação está restrita a tribunais. Já venceu, né, irmão? Estudou, não foi, irmão? Estudou muito. Sorriso, ó. Estudou Ó, muito. sorriso. eu estou me sentindo coagido nessa bancada, inclusive. Eu estou me sentindo coagido, mas a verdade, Rafa, é que assim, a sua dica, ela foi assim, especial. É o seguinte, todas as vezes que nós falamos em processo penal de tribunais, a gente precisa compreender que existe uma divisão que ela precisa ser respeitada. Por quê? Porque, em que pese, quando falarmos em processo penal, imaginarmos, obviamente, uma ação penal originária, precisamos lembrar que também existem, né, as ações mandamentais que efetivamente seguem um rito específico, muitas vezes ali descrito no regimento interno. Então, aqui eu vou estar falando do habeas corpus, do mandado de segurança em matéria criminal, também do recurso ordinário constitucional, a depender da maneira com que as coisas estejam desenhadas. E tudo isso aí, a maneira com que deve-se observar o rito, está lá descrito no regimento interno.
E para você que nos ouve, para você que nos assiste, lembre-se sempre que esse regimento interno, de fato, ele vai mudar de tribunal para tribunal. E quando nós falamos de tribunal superior, aí é que é uma coisa ainda mais complicada. Por que, Ivinha? Eu vou lhe dar um exemplo bem simples. O regimento interno do STF, ele é de 1980, publicado na égide da Constituição de 69. A Constituição de 69 permitia ao Supremo Tribunal Federal gozar de competência normativa para dispor de atos processuais. Vem a Constituição de 88 e suprime essa competência do Supremo Tribunal Federal. Pergunto, um recurso descrito no regimento interno do Supremo Tribunal Federal de 1980 pode ser aplicado a um processo penal que corre no Tribunal Superior no ano de 2025? Não deveria, né? Observe que quando pensamos em ato normativo primário, a legislação é a lei. Então nós temos ali um ato normativo secundário que pode ou não pode ter aplicabilidade em um processo penal que lá corre no ano de 2025. Então, regimento interno é imprescindível para aquele advogado, para aquela advogada que irá atuar no processo penal no tribunal. Não necessita ser especificamente uma ação penal originária, mas, inclusive, as ações mandamentais também seguirão um rito que é disposto no regimento interno. Então, assim, Rafa, a sua colocação foi especial, mais uma vez, porque quando você diz, olha, tem muita coisa que não está na Constituição, realmente não está. Vou lhe dar um exemplo simples. Artigo 105.1, a linha A da Constituição Federal, prevê que é competência do STJ processar e julgar governadores de estado por infrações penais comuns. Ok? E o vice-governador? Quem julga? Não tá, né? Quem julga? Você vai dizer que... Pois é, quem julga? Por isso que o povo diz que vice não serve pra nada. Não serve nem pra ser processado no STJ, pô. É de lascar, Pois né? é. Uma coisa que é assim, uma coisa Desculpa que as todos os pessoas vícios aí, mas não sou eu que tô dizendo. Falei, é assim que o povo É fala. uma coisa que as pessoas ficam assim, nossa, Olha, e aí, Vi. como é que faz? Quem vai dizer isso é regimento interno. E outra coisa, quando a gente pensa aí em regimento interno, a gente precisa lembrar da natureza dos órgãos fracionários do tribunal. Sim. Ainda tem isso. Você paga uns micozinhos bons, Claro, né? porque você precisa saber a diferença entre turma, câmara e sessão. Não. Entende a complexidade? As pessoas tinham uma ideia, por exemplo, deputado estadual, né, vai ter o foro por prerrogativa de função estabelecido no Tribunal de Justiça. E outra coisa. Se tratando de crimes de competência da Justiça Estadual, obviamente, Tribunal Regional Federal, se tratando de crimes de competência federal. Ok, mas qual é o órgão fracionário que terá essa competência? A pessoa pensa, deputado estadual, tribunal pleno, certo? É errado. Então, assim, Não, são não dá pra coisas... chutar, tem que ir ler, porque o negócio não faz. Não é uma coisa que Você segue tá uma entendendo? lógica. Não segue uma lógica. Você tá Mas entendendo? deixa eu te perguntar uma coisa. Existem diferenças, fora o regimento dos tribunais superiores, existe muita diferença de regulamentação, de normatização entre os regimentos dos tribunais estaduais? Em comparação aos tribunais superiores, E em comparação aos tribunais Entre superiores si. Tipo assim, o entre TJ si. da Bahia ia ser muito Tem diferente muito do TJ diferente. da lógico. vou lhe dar um exemplo bem simples, assim, um exemplo bem simples. Ano passado, eu fui sustentar em um julgamento de uma revisão criminal no Tribunal de Justiça de São Paulo, em dezembro. E eu falei porque o Chego no rapaz é Tribunal de Justiça de viajado. São Paulo, chego no Tribunal de Justiça de São Paulo, e ali eu fui olhar o regimento para saber de quem era a competência. Por quê? Aqui na Bahia, no TJ da Bahia, a competência é da seção criminal. Um órgão fracionário chamado seção criminal, que nada mais é do que todos os desembargadores criminais unidos em uma única seção. Tá. Lá em São Paulo, é uma seção de câmara. Pela quantidade de desembargadores que nós temos em São Paulo, que, salvo engano, ultrapassam 400. Então, observe que até para que você consiga pedir informações do julgamento, você precisa saber onde está. Sim, E a questão, inclusive, porque senão, como o Rafael fala, você toma chapuletada, É, passa vergonha passa e é exposto. Essa divisão, ela é uma divisão, assim, necessária. Vou lhe dar um outro exemplo. Você sabia que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul possui uma Câmara exclusiva para julgamento de ação penal decorrente de infrações praticadas por prefeitos? Também, tudo que eu vou falar aqui, é porque eu sei muito pouco sobre o processo penal. Mas observe Mas que é aí... interessantíssimo. Mas esse ponto, Ive, aí não é especificamente do processo penal em si, mas dos ditames do regimento interno local.
Inclusive a questão recursal, né? Você vai ter algumas questões recursais que vão depender do que o regimento de cada tribunal está dizendo ali, né? Dependendo do que está sendo julgado numa sessão, numa Câmara você vai poder ter recursos ali que não necessariamente estão previstos naquela escadinha recursal que a gente aprende ordinariamente. Lógico, eu vou além, eu vou muito além. E aqui eu vou trazer para a sua área, Ive. Quando nós estamos diante de uma decisão monocrática de um desembargador em um tribunal, em matéria cível, automaticamente, se você precisa recorrer, você pensa no agravo interno. Uhum. Natural. Sim. Quando você está diante dessa mesma decisão em matéria criminal, no STJ ou no STF, se você pensar no agravo interno, você perde seu prazo. O recurso lá é o agravo regimental. Tá no CPC? Não. Aí você diz, o agravo regimental foi revogado no CPC. Não, senhora. Tome cuidado. O agravo regimental, a maneira com que ele existia, né? A dogmática que era empregada no agravo regimental, de fato, ela foi alterada. Mas daí você dizer que é uma figura que não existe mais na legislação processual brasileira, você pode ter problemas com isso. O nome já diz, pô. O agravo regimento é do regimento. Pois é, mas era algo que continha no CPC. Demais, você se lembram disso? demais. E você, Né? a organização judiciária era muito complicada. Você falou de Claro. São Paulo tinha tribunais de alçada. Sim. Que tinha, até hoje, eu não milito na área do Tribunal de Justiça em que precisei ter contato com esse... E não é da minha época, mas eu tenho uma dificuldade terrível de entender a competência dos tribunais de alçada aqui em São Paulo. Porque você olhar e falar, pô, não, peraí, isso aqui... Lá na Bahia, isso aqui sobe para uma Câmara. Não, aqui tem um tribunal. Rapaz, uma loucura, uma dificuldade. Por quê? Pela magnitude. O cara tem que começar a olhar, enxergar e dividir. É a mesma lógica quando a gente chega na cidade. Chegou na cidade aqui. Só tem um juiz naquela comarca. É a zorra toda dele. Ganhou um segundo. Aí o cara chega e fala, não, vamos botar criminal aqui pro lado. E deixa isso aqui. Aí chegou um terceiro. Vamos tirar aqui agora família. E aí você vai distribuindo. Quanto mais magistrados você tem, você consegue distribuir melhor. E isso gera uma prestação judicional de qualidade superior, né? Em tese, sim. A sua visão hoje, e aí ainda dentro dessa questão, inclusive, regimental, os tribunais que você milita, você percebe que os desembargadores que atuam nas câmaras e sessões criminais estão vocacionados para aquilo? Porque é muito comum o cara, quando chega pro cargo de desembargador, ele ser lançado numa câmara que não necessariamente é o que a área de conhecimento dele comporta, né? O cara, às vezes, trabalhou a vida dele toda no cível. E aí sobe por um quinto constitucional da advocacia e mete ele numa câmara criminal, o cara vai que tinha na hora. E isso acontece. Você costuma ver movimentações no sentido de acabar meio que agregando a galera criminalista, penalista dentro dos lugares deles mesmo, ou não? Não. É muito raro ver isso, inclusive. Com o tempo, Rafa, você vai percebendo que uma pessoa, né, que não era vocacionada, daí extraindo a semântica, né, de ser vocacionado, e com o tempo e a experiência, ele se torna um bom magistrado em área criminal. Agora, dali chegar alguém que é estritamente vocacionado para uma coisa e essa pessoa está ali, aliada àquele órgão julgador, né, aquela matéria, é muito raro. Agora, o que eu posso lhe dizer é que de tribunal para tribunal muda muito o nível de preparação dos desembargadores. Muda e muito, mas assim, muda de forma assustadora. Por que você acha? Eu não sei, né? Não sei, sinceramente eu não sei. Existe uma expressão que o magistrado amigo meu diz muito, é que, Levi, existem colegas que deixaram o livro transitar em julgado. É uma expressão que eu acho bem interessante, inclusive. Gostei, vou usar. E diz respeito a determinados magistrados que se esforçam, passam no concurso e param de estudar. E nós sabemos que o direito é dinâmico. Então, e aí vem os assessores, né? Pois então. Mas a gente precisa lembrar que, além da qualidade técnica de um corpo de assessores, o desembargador, o ministro, precisa lembrar que ali é o nome dele que vai. Então, efetivamente, ele tem que se preparar um pouquinho melhor. Né? E existem determinados tribunais que eu atuo que, assim, saem decisões, assim, eu acho que horrorosas. Acho que a palavra é essa. De um nível de tecnicidade muito baixo. Muito baixo. Por quê? Porque muitas vezes você tem um corpo de assessores que não é um corpo muito técnico, né? Você tem um corpo de assessores que precisa, né, bater uma meta que é estipulada pelo CNJ. A gente também não pode fazer vista grossa com isso. Uma meta que muitas vezes ela é irreal a ser aplicada ao corpo de magistrados. Isso também influencia na qualidade das decisões. Porque se eu viro, Rafa, para você, ele dou um prazo de 10 dias, ele dou um prazo de 30 dias para fazer a mesma coisa,
obviamente você vai ter um cuidado maior no prazo de 30 dias. Então a Se gente você também for não pode... Se você for um procrastinador louco, nas duas hipóteses você vai fazer no último dia. É, Então dá no mas- mesmo. Mas pelo menos aí a gente não pode cobrar. Tem procrastinador assistindo que eu tô ligado. Entendeu? Aí a gente não pode Se cobrar. identificou, né? Então a gente Rafa não falou pode, para mim. A gente não pode, né, fechar os olhos para isso. Precisamos lembrar que toda essa problemática é multifatorial. Tem a fase no que diz respeito à ausência de preparação? Tem, com certeza. Agora, precisamos também pensar, essa meta do CNJ, a maneira com que ela é imposta, isso é bom para quem? Porque até você, na qualidade de advogado, e o seu cliente, que é o jurisdicionado, ele não quer uma decisão feita de qualquer jeito. E aí, muitas vezes, e aí é um desabafo que, fazendo um parêntese rápido, que eu ouço muito de colegas, é o seguinte: meu processo estava parado há muito tempo e eu recebi um despacho do juiz. Extinguido. Intime-se as partes para manifestar interesse no feito no prazo de 5 dias sob pena de extinção. Aí o cara fica revoltado. Mas por que aquilo está sendo feito? Porque existe uma meta a ser batida. Uhum. Então, assim, é algo que a gente precisa lembrar que é algo multifatorial. Então, respondendo a sua pergunta, vocacionado é raro. Agora, o nível técnico de tribunal para tribunal muda. Basta observar uma decisão e outra decisão sobre temas análogos. A gente tem um público muito ativo e ouvinte fiel que quer ouvir para saber uma dica de área de atuação. A preparação para o profissional que é apaixonado pelo direito penal, para quem vai atuar na porta da delegacia, é a mesma profissional que vai atuar nos tribunais? Ou um sem o outro, dá para ter atuação nas duas esferas ou tem que ser segmentado? Cada história é uma história. Eu Uhum. costumo dizer que existem pessoas que elas, já desde a faculdade, estão dentro de um grande escritório, que atua em grandes processos, e essa pessoa, quando ela se forma, ela já vai ter muito mais intimidade em certos procedimentos do que a pessoa que não teve esse contato e que, por outro lado, precisa pagar suas contas de um jeito que aquela outra não precisa. Então, observe que, de fato, a preparação que você deve ter para abordar aquele cliente, que ele é preso em flagrante, que ele será submetido à audiência de custódia, é uma, por quê? Porque a audiência de custódia, ela tem um rito muito bem estabelecido, existe ali uma cognição sumária, em que a decisão é imediata e que depois você pode atacar, ou através de um pedido de revogação, ou de relaxamento de prisão destinado ao juízo natural, ou ainda através de habeas corpus. Então, um rito muito bem estabelecido. E é um rito que ele vai se repetir em qualquer lugar do país. Quando você fala em processo penal nos tribunais, já é um tanto quanto diferente, porque começa, né, a partir do fato de que cada tribunal terá um regimento. Então, se você atua num processo num tribunal da Bahia e vai atuar num processo no tribunal do Paraná, você vai perceber que já existem mudanças. Né? Começa daí. 2. Lembre-se que a complexidade dessas ações são muito maiores. Então, você estará diante de um processo penal em face de uma autoridade. Né? E Então- terceiro, lembre-se que o cliente também exerce um outro patamar social ou não. Às vezes sim, às vezes não, depende muito. Porque é o que eu digo sempre, né? Lá no escritório, eu digo, o fato de ser prefeito não significa dizer que o cara tenha dinheiro e ascensão social. Eu digo isso todos os dias lá. Verdade. Não é, Rafa? Isso é muito claro, porque você tem prefeitos de municípios bem pequenos, Ive. Em que ali a cultura do sujeito é aquilo dali, e quando ele sai, ele consegue enxergar o mundo um pouquinho, mas ele não tem a ascensão social que as pessoas acreditam, que as pessoas acabam generalizando. Mas quando você Né? fala, por exemplo, alguém que exerce um cargo político de prefeito, existe toda uma organização política das associações, inclusive dos partidárias, por trás, né? Então, Depende do prefeito. Essa não é uma afirmação 100% verificável, não. Isso. Você tem muita coisa que é largada mesmo. Depende É do largado. Eventualmente o partido dele bancou a campanha dele e o presidente do partido dele tem orgulho de dizer que tem não sei quantos prefeitos naquele estado e ele faz parte daquele número, mas depois ele nunca mais vê ninguém do partido, ele não sabe nem o que tá acontecendo, nem porra Isso. nenhuma. Isso é muito comum. Isso. E se for para pensar, a gente tem mais prefeitos e mais municípios pequenos do que grandes, né? Perfeito. Então, a grande maioria, essa galera é meio largada mesmo. eu estou imaginando quem está ouvindo o episódio que a gente está
conversando, né? Deixando solto. Não, E peraí, a eu vou gente nem voltar. começou do início. Começou sim. Falou do regimento, que era importante. Que a gente conversando aqui, Que se falar. deixar... Se deixar, a Quer gente dizer, vai. falar- Daqui a pouco a gente já está de falando de processo Tribunal penal. Internacional. Em tribunal, não tinha como não começar falando do Regimento, regimento. com certeza. Porque Com certeza. é a linha mínima. O cara, eu vou voltar no tribunal e pego o código de processo para olhar, tá quebrado. Ó, tem e eu vou lhe dizer uma regimento. coisa. E acho que foi importante. Você começou não dando só um puxão de orelha em quem está assistindo, mas em mim. Porque, assim, a gente vai... Quando a gente começa a advogar e ir para a prática, a gente vai no automático, né? Então, a gente já sabe, ainda mais quando você segmenta a sua atuação. Sim. Mas tem tempo que eu não pego o regimento E para muda, dar uma viu? olhada. E muda, viu? Pois é, e aí Muda. você acabou de me dar um puxão de orelha também. Muda, Porque vou fazer isso, Dá uma vou me olhadinha, né? atualizar para dar uma olhadinha. Não com tem- certeza. Se o primeiro ponto era falar da questão regimental de todos os tribunais, o segundo ponto é a gente entender o porquê que existem ações penais originárias de tribunais, sejam tribunais intermediários, sejam tribunais superiores. Em inúmeras situações que não na seara criminal, nós temos inúmeros tipos de ação que também são ações originárias de tribunais intermediários e ações originárias de tribunais superiores. Não é uma exclusividade do processo penal. Né? Você tem aí esse tipo de situação por matéria, você tem esse tipo de situação por competência territorial, algumas situações em que isso pode influenciar. No processo penal, a coisa me parece um pouco mais simples. O processo penal originário de tribunais, ele é definido exclusivamente pela condição do réu, não é isso? Explica pra gente aí. Eu costumo dizer que não é bem pela condição do réu, mas em razão do cargo que ele ocupa. Sim, a condição dele Né? de ter aquele cargo público, né? Do cargo que ele ocupa. Porque esses processos, Rafa, eles não dizem respeito a Rafael Petracioli. Eles dizem respeito ao deputado federal Rafael Petracioli. Sim. Então, esses processos não dizem respeito a Ivi Lira, mas dizem respeito à governadora do estado, Ivi Lira. Perfeito. Então, dizem respeito ao cargo em si que se ocupa. Então, em primeiro lugar, precisamos compreender o que é o foro por prerrogativa de função. Né? O foro por prerrogativa de função, ele foi previsto em quase todas as nossas constituições, inclusive. Não é uma coisa da Constituição de 1988. Ele é previsto em quase todas. Ele foi previsto em quase todas as nossas constituições. E o foro por prerrogativa de função, ele só não ocupa um único tribunal, Rafa, que é o TSE. Todos os demais, eles possuem foro por prerrogativa de função aplicável. Então, partindo-se dessa premissa, precisa se entender Porque que... a função no eleitoral não existe. Ela é almejada, né? Então o cara, na verdade, não ocupa. É. É diferente, mas é porque ele quer ocupar. Sim. Mas é que eu digo o É, termo, não, não é o lógico, termo. é Professor lógico. de eleitoral. Não, mas Não, é porque ótimo. ele falou uma coisa interessante, se você for para pensar, porque é o único É ou não tribunal é? que ninguém tem cargo ali. Realmente. Isso. As pessoas estão disputando o tal do Perfeito. cargo ainda, né? Tá Perfeito. prévio. Entendeu? Então, vai seguir mais ou menos essa lógica. E aí, o foro por prerrogativa de função, ele é criado exatamente com o objetivo de minimizar a eventual influência da autoridade no julgador. Então, quando nós trazemos à baila um julgamento por um órgão colegiado, significa dizer que a influência da autoridade num julgador A ou B ou C vai ser muito mais minimizada porque aquela decisão ela também será colegiada. Então não é privilegiado. Né? Aí é que entra. As pessoas começaram a criar, né? As pessoas, assim, eu digo as pessoas pelo seguinte, desde quando eu entrei na faculdade essa expressão já existe. Sim. Foro privilegiado, acho que é uma expressão muito antiga, né? As pessoas criaram a ideia de que se trata de um privilégio, mas eu particularmente entendo que não se trata de um privilégio você ter instâncias a menos a recorrer. Começo por essa visão. Conheço um advogado que acha bom Começa por essa o visão. foro por Começa por essa prerrogativa de visão. função. Ninguém gosta. Imagina, você vai jogar um crime É. no juízo de primeiro grau. O caminho recursal que você tem até isso transitar em julgado é imenso e faz parte do seu exercício da jogo. advocacia utilizar todos os recursos possíveis. Se você começa, por exemplo, já no STJ, no STF, acabou. Eu vou além, Rafa. E se você raciocinar, os exemplos que a gente tem são de processos mais céleres. Justamente Sim, por causa disso, um encurtamento É. do procedimento, né, Perfeito. recursal. E aí, observe que uma das regras que devem ser muito observadas no direito penal pelo advogado e pela advogada criminalista é a prescrição. Então, né? Então, o tempo para nós é algo muito importante. Então, Sim. quando nós temos um encurtamento do procedimento, eu particularmente não vejo nada de privilégio nisso. Eu não sei qual é a ideia que as pessoas tiveram de que você ser julgado por um órgão colegiado é algum privilégio. Eu não consigo entender. Não estou falando, obviamente, do processo penal de Bach, que o cara vai dizer que fulano demorou 100 anos para ser julgado em tal lugar.
Sabe o que é, Né? Levi? Eu penso pela seguinte maneira, de onde surgiu isso daí. Como o Instituto é muito velho, e é muito velho realmente, Sim. ele vem de uma época em que quem tinha a função e a separação de poderes em diversas constituições nossas, e pelo passar do tempo mesmo, realmente, não só aqui, mundo afora. A figura do magistrado nem sempre fez parte de um poder separado. Quando você estava aqui, antes da primeira Constituição, por exemplo, os magistrados que estavam sob a égide de um imperador, né, digamos, com todas as letras, ele era um subordinado do poder, o único poder que existia. E aí, quando você chega e faz um negócio desse, é para o cara, porque ele poderia sofrer uma coerção. O cara chega, não, eu vou tirar do juízo singular isso aqui, Isso. porque ele pode ser coagido a dar uma decisão a favor da autoridade. Só que a coisa evoluiu para o outro lado. Não passou a ser mais a coerção, a coação. Passou a ser a relação. Então, o cara que está no nível de poder, em que a ele é dado um foro por prerrogativa, ele consegue criar relacionamento com aquelas pessoas que estão ali. Aí eu acho que veio a ideia do, não, isso aí é privilegiado, porque, pô, o cara, você acha que um desembargador não recebe melhor um governador de estado do que um da ralé e tal? E aí criou-se o que não é 100% mentira, de que relacionamento entre pessoas de maior poder realmente se instalam, mas na prática eu acho que é muito pouco para você dizer que é um privilégio, né? Eu vou além. Considerando você tirar o processo inteiro da mão da Ô, primeira Rafa, instância. eu vou além. Porque se um desembargador recebe bem um governador, imagine um magistrado de primeiro grau. Pronto. Mais ainda, né? Então, eu particularmente Tá no mesmo continuo patamar, né? sem ver esse viés de privilégio. Porque relacionamento você vai fazer em qualquer lugar. Não, privilegiado claramente Né? não é. Não entendo nenhum privilégio em cima disso. E esse foro por prerrogativa de função, ele é muito bem estabelecido na Constituição Federal. Basta observar o artigo 102 da Constituição Federal, que vai tratar da competência do Supremo Tribunal Federal, e da competência 105 da Constituição Federal, que vai tratar da competência do STJ. Agora, eu acho que vocês estavam falando e eu estava aqui raciocinando, né? Talvez, e aí tenha um pouco da influência, inclusive do período histórico, que tenha se pensado você já disse que nem sabe quando foi lá, tanto repetido que foi o foro privilegiado, os tribunais superiores terem mais um histórico passado de apolítico, no sentido, e não a gente já discutiu que não são tribunais apolíticos, né? Até porque são formados por indicação, mas estarem isentos de toda discussão e movimentação política. Então, talvez essa coisa da imparcialidade que se esperava viesse de lá, né? Mas, enfim. Eu acho que o juízo singular é mais apolítico do que o juiz do tribunal. Esse gancho é importante, Ivi, porque o grande argumento que as pessoas, né, tecnicamente utilizam para se acabar com o foro por prerrogativa de função é exatamente porque o magistrado de primeiro grau, ele não é político. Desembargador é político, que ele foi escolhido. Ministro é político, que ele foi escolhido. Não estou perguntando a carreira dele pretérita, mas ele foi escolhido. Perfeito. Então, o grande argumento que as pessoas utilizam é: precisamos de um julgamento técnico, e o único que pode dar um julgamento técnico que não é político é o magistrado de primeiro grau. Faz algum sentido, mas eu também não encampo essa ideia. Eu estou trazendo apenas o argumento que as pessoas, né, acabam por utilizar. Eu acho que Né? o foro por prerrogativa de função, na realidade da gente hoje, e a gente não pode pensar que ele foi feito pensando nessa realidade, porque ele foi feito há quase 30 anos atrás. Mais de 30 anos, né? Quase 40, na verdade. Muito mais. É... Não, Rafa, Caminhando para para 40. prerrogativa, ele Não, tô vem... falando nessa Constituição, Ah, né? tá, De 88. perdão. Caminhando para 40 anos, quando ele foi colocado dessa maneira, não foi pensando agora em 2025. Ele estava dentro de uma realidade composta por aquele contexto histórico ali. Perfeito. Mas hoje, ele cumpre um papel que eu tenho certeza que ele não mirou, que é uma resposta do processo penal mais rápida para a sociedade. Porque, de um jeito ou de outro, em ações que acabam tendo um impacto social maior, você percebe que os tribunais conseguem dar uma celeridade à tramitação daquilo ali um pouco maior. A gente viu isso na ação penal 470, né? Popularmente chamada de mensalão. A gente viu isso nas diversas ações que versaram sobre a corrupção da Petrobras. A gente viu isso em diversas ações penais direcionadas a exercentes de mandato no Supremo. Isso de uma maneira que me parece que não é proposital. Simplesmente acontece. Anda mais rápido. Certamente, porque o caminho
recursal ele é Mais curto. mais curto. Sim. Na verdade, ele é quase inexistente, né? Você está ali no processo penal originário do próprio STF, você vai reclamar num agravo interno e para declaração. Não, mas aí eu vou entrar já, né? E vamos que vamos. Para quem tá assistindo a gente, eu vou entrar já na polêmica dos embargos infringentes do Supremo Tribunal Federal. Sim, esse é bom. Você lembra dessa discussão? Lembro. Você lembra disso? Essa é boa. A gente vai chegar lá também para entender se existe e por que existe embargos infringentes em sede do Supremo Tribunal Federal, porque se você observar o artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Penal, você vai observar que cabem embargos infringentes de julgamento de recursos em segunda instância, onde não há uma decisão, né, unânime em prol da acusação. Ou seja, se você tem um julgador que volta com a defesa em sede de apelação, por exemplo, cabe embargos infringentes. Essa é a disposição do Código de Processo Penal. Então, como é que vai caber embargos infringentes em sede do Supremo Tribunal Federal? Com que fundamento? Lembra do regimento interno? É aí que a gente começa a trabalhar. O regimento interno do Supremo é riquíssimo. Acho que é um dos mais complicados, assim, de previsões. Principalmente pelo fato de ser diante da Constituição 88, ele é mais truncado, né? E aí, o que você tem, Rafa? Aí você tinha um regimento interno do Supremo que tutelava o processo penal contra autoridades no Supremo. Aí, no ano de 90, surge a Lei 8.038 de 90, lei que passa, né, a dispor cerca dos processos, né, das ações penais originárias nos tribunais superiores. E aí? E esse choque? Essa antinomia? Vamos lá. Então, falamos da competência. No caso da competência originária das ações penais de tribunais, ela é exclusiva pela prerrogativa de função do réu. Isso. Então, se o réu exerce determinado cargo público, você vai procurar na Constituição ali onde é que aquele cargo público está descrito e você vai saber se aquela ação penal originária é de um tribunal intermediário, de um tribunal superior, Isso. e você vai continuar desse jeito aí. Você parte daí, mas é preciso observar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal referente a isso. Por quê? Porque existe toda uma evolução histórica. E só para se entender, Rafa, sobre foro por prerrogativa de função no Brasil, né? A Associação dos Juízes Federais, em 2018, fez um levantamento e concluiu que cerca de 45 mil pessoas no Brasil têm direito a foro por prerrogativa de função. 2/3 magistrados e membros do Ministério Público. Uma coisa que é pouco dita, né? Bom, estatística Importantíssima. Um número interessantíssimo. Isso aí foi trazido em um livro que, inclusive, eu indico, que é o livro do Daniel Marchionati, um juiz federal, que ele tem um livro chamado Processo Penal contra Autoridades. Excepcional livro. Ele, inclusive, ele é magistrado, instrutor, ele era, né, magistrado, instrutor no gabinete da ministra Maria Tereza, lá no STJ, e, assim, é um livro espetacular sobre o tema, que eu recomendo de olhos fechados, porque ele foi muito cuidadoso ao tratar sobre isso. Isso aí, você achando que processo penal, foro prerrogativa de função, é só para beneficiar, entre aspas, detentores de mandato eletivo, o Levi acabou de trazer uma estatística aqui que diz isso de maneira matemática, né? Então, se você não é pegada terraplanista, não tem o que discutir, né? 2/3 não são de pessoas com mandato eletivo. Isso. Ponto. Isso tem alguma relevância Isso. para você analisar o Instituto. Não tem como Isso. fugir. Não, e se você observar, do ponto de vista da constituição eleitoral de cada município, os limites da quantidade de vereador, né, os limites de deputados, faz sentido essa conta. Claro. Sim. Rafa, eleitoralista, ele sabe. Agora que não sei se foi o gatilho que fez ele pensar nisso, mas faz sentido essa conta. Faz. Você tem município que tem 9 vereadores, pô. Enquanto que em um estado você pode ter quantos magistrados? Quanto representante do Ministério Público? Mas faz sentido. Então, tem que se observar a evolução histórica do entendimento do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito ao foro por prerrogativa de função, né? O Supremo inicialmente tem o entendimento do seguinte: toda e qualquer infração penal comum que fosse praticado por alguém que é detentor, né, o foro por prerrogativa de função deveria ser destinado ao tribunal respectivo. Então, você tem lá, governador, praticou o quê? Tal coisa. Não me interessa se foi vinculado ou não ao exercício do cargo público dele ou se efetivamente durante o exercício do mandato. Durante o exercício do mandato. Então, vai se levar a cabo no tribunal. Ponto. E aí, depois de uma série de precedentes que existiram, inclusive dentro do próprio mensalão, mas por que eu chamo de precedentes? Porque não era entendimento do tribunal. Né? Uma coisa que eu gosto sempre de chamar a atenção para os meus alunos é que jurisprudência e precedentes são coisas distintas. Sim, Partindo-se da premissa de que a gente busca uma uniformização de entendimentos. Né?
E aí, em 2018, nós tivemos uma grande reversão jurisprudencial dentro do Supremo Tribunal Federal para dizer o seguinte, olha, o foro por prerrogativa de função, ele vai existir se o delito, a infração penal, ela foi praticada durante o mandato eletivo, se tratando, obviamente, de pessoas com cargos políticos, e a infração deveria ser propter officium, ou seja, vinculada ao cargo público que efetivamente ele praticava. Então, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, naquele momento, Ive, se o indivíduo pratica um crime que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que ele desempenhava em seu cargo político, não haveria de ser aplicado o foro por prerrogativa de função. Isso em 2018. Vamos lá, só pra gente ter uma noção prática aqui pra galera. Eu vou dar um exemplo bom. O cara é um deputado e comete um crime contra a vida. Eu vou lhe dar um exemplo bom. Feminicídio. Eu vou lhe dar um exemplo muito bom, assim, excelente. Em 2018, existia um ex-presidente que ele era processado criminalmente. Sim. Vocês se lembram disso? Pronto. E dentro dessa lógica, o que é que acontece? Esse ex-presidente vai até o Supremo Tribunal Federal e diz, opa, peraí, eu não posso ser julgado pela Justiça Federal do Paraná. Eu sou ex-presidente da República, eu tenho foro por prerrogativa de função, porque os fatos que você alega foram praticados durante o meu mandato, e mesmo o fato de eu ter saído faz com que eu faça jus ao foro por prerrogativa de função. O Supremo disse, não quero saber se os fatos eles foram praticados durante o seu mandato. Eu não quero saber se os fatos foram praticados com vinculação ao seu mandato. Se você não está mais dentro daquele cargo, daquela roupa que ele vestia, você não faz mais jus ao foro privilegiado. Foi o que aconteceu com o ex-presidente. Ele foi julgado pela Justiça Federal do Paraná. Eu acho que esse é um bom exemplo. Sim, sim. Apesar de que havia o contexto todo do que você falou estar conectado ao exercício da função e ter sido durante o próprio mandato. Perfeito. E aí, na época, então, assim, para quem está assistindo a gente fechar o raciocínio, funcionava da seguinte maneira. Antes, todo qualquer fato praticado, independentemente de você ter saído ou não ter saído da sua função, o foro era do tribunal, ponto. Então, assim, se Ive foi governadora de 2000 a 2004, e esse fato acontece em 2002, 2010, Ive era denunciada no tribunal respectivo, porque o fato foi praticado na ocasião em que Ive ainda era governadora, então seria no STJ. Em 2018, o STF diz, não, meu amigo, negativo, alto lá. O foro por prerrogativa de função, ele deve ser aplicado para aquelas pessoas que estão no cargo, que o fato tiver relação com o cargo, porque se essa pessoa sai do cargo, ela não tem mais direito, se é que a gente pode chamar direito, ao foro por prerrogativa de função. E existiam exceções que foram trazidas pelo Supremo. Exceções, por exemplo, a instrução já se encerrou e já há despacho para alegações finais. Pô, você já instruiu tudo ali no tribunal, vai mandar descer para quê? Aí já se julgava, mesmo que a pessoa já não estivesse mais lá. Olha, eu verifiquei aqui que existe despacho, né, do representante do Ministério Público Federal no tribunal, com o objetivo de arquivar. Ia mandar descer? Não, ali mesmo, o próprio tribunal já resolvia a questão. Mas a regra era exatamente essa. Então, a partir de 2018, com essa reversão jurisprudencial no Supremo, se o indivíduo não tivesse mais foro por prerrogativa de função, a ação penal saía do tribunal respectivo e passava à justiça de primeiro grau. Então, na verdade, a gente tinha, deixa eu pegar o raciocínio aqui. A gente tinha uma questão da linha do tempo do desenrolar do próprio processo penal, para poder entender isso. Sim. Se o processo penal ele tinha que começar no momento em que a pessoa estava com cargo. Sim. Né? Sim. Mesmo que o fato foi praticado 10 anos antes, mas naquele momento em que a ação penal vai ser deflagrada, ele está no cargo, então ele tem prerrogativa. Perfeito. E ele teria enquanto durasse o cargo. Sim. Terminou o cargo, volta para... Isso em 2018. Quando o Supremo decidiu Perfeito. Isso em 2018. Aí volta para lá. Volta para lá. Maravilha. Faz sentido? Nenhum. Pronto. Sim, lógico. Inclusive, foi o que o professor Auri Lopes Júnior, Mas desculpe, falou. nem o começo. Nem o começo. Fazia Não é sentido. porque ele tem que começar quando a pessoa está no mandato, tem que começar ali, não. Você tem que analisar a época do fato praticado, porra. Perfeito. Não é do momento do processo penal, não. A lei Você processual se aplica pratica, assim. mas aí tem um raciocínio daquela discussão que a gente está fazendo, o porquê dos foros privilegiados. Tem Se isso você também. pratica
um fato lá no seu passado. Isso. E você vai ser julgado enquanto você já Faz tem uma sentido. outra condição política Faz sentido. e da função. pronto. Faz sentido. verdade. Isso aí faz sentido. Exatamente. Então, imagine que Dentro você dessa faça uma lógica aí, coisa... porque Você observa que é espinhoso, gente. Não é um tema simples. Não é, não. É espinhoso, né? E assim, fazendo só para concluir a evolução, isso permaneceu até 2024, né? Em que pese ser publicizada a decisão em 2025, o STF já tinha formado maioria desde 2024 para estabelecer que o foro por prerrogativa de função ele é extensível mesmo quando o indivíduo ele sai do seu cargo, mantendo-se praticados os atos já efetivamente concluídos. Então, vou dar um exemplo. Eu atuo uma determinada ação penal que ela iniciou, né, no STF, e um dos réus naquela ação penal, ele ocupava um cargo eletivo, ele não foi reeleito, e na ocasião, né, o Supremo Tribunal Federal remeteu para a primeira instância. Observe bem você que está assistindo a gente. Com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, significa dizer que vai retornar ao Supremo? Não. Por quê? Porque os atos já concluídos permanecerão intactos. Agora, nas novas situações, observe bem, nas novas situações em que se observou o cometimento do fato dentro desse período de julgamento do Supremo Tribunal Federal em que já existia uma decisão sobre o foro por prerrogativa de função, eles serão mantidos. Então, por exemplo, temos aí em voga o julgamento de um ex-presidente e uma série de pessoas. E ali o ex-presidente, através de seu corpo de defesa, corretamente suscitou, entendimento dessa casa aqui, ó. Eu não tenho mais foro por prerrogativa de função, então essa ação aqui que você está movendo contra mim, Procurador-Geral da República, deveria se tramitar no primeiro grau. Aí o Supremo veio de lá e mudou novamente, disse, não, agora eu entendo de outra forma. Reforçando que falamos sobre o Supremo ser um tribunal político. Porque observe como é uma coincidência. Qual foi a primeira mudança no período em que o ex-presidente estava sendo julgado? Qual foi a segunda denúncia? Quando um ex-presidente está sendo julgado. Mas por situações opostas, né? Na primeira vez eles não queriam julgar, na segunda eles queriam. Então, mas assim, eu não estou entrando Você percebe o nuance? Mas eu não estou entrando no Quem mérito queria, em si da amigo, coisa. quem é que queria pegar aquela ação penal de 2018 para julgar? Tinha. E que inclusive é senador O hoje. Supremo baixou... Veja, o Supremo baixou a cabeça para todas as decisões que ocorreram em primeira instância. Todas. Por quê? O Supremo não queria aquela batata quente na mão. Essa ação penal aqui, não quero nem saber, leve embora. Não, Julga veja. onde você quiser. É que você tá está falando- julgando o mérito político da coisa. É, isso. Mas E agora? é isso que eu não queria entrar, Porque, entendeu? veja, Larissa, Não entrei Você sabe o que nisso. acontece hoje muito em Tribunal Superior? Você já deve ter passado por isso inúmeras vezes. Você tem uma competência em Tribunal Superior para os processos que se iniciam ordinariamente, que são em função da matéria. Sim. Então você não chega no STJ, a não ser se for para discutir validade e texto de lei federal ou dissídio jurisprudencial em tribunais sobre o tema. Pelo menos do ponto de vista de mérito, é isso. STF, você precisa ir discutir uma questão constitucional. Acabou. Isso, do ponto de vista Acabou. de mérito. Por que eu faço essa ressalva? Questão de habeas corpus, mandado de Sim, segurança. porque essas são ações fundamentais. Isso. Aí a origem é outra. Perfeito. Falando, o processo começou na primeira instância e Isso. está na escada recursal. Isso. Você só chega lá a depender da matéria. É. Só que quem diz isso são eles mesmos. E os próprios tribunais hoje não querem abrir mão de parcelas de seu poder, atraindo determinadas competências para julgar, mas ao mesmo tempo eles não querem uma ruma de processo, a quantidade de processos que eles estão tendo na mão. Então é um dilema em que você vê muitas decisões que são esquizofrênicas. O mesmo tribunal que você vê com jurisprudência defensiva, negando-se para receber um recurso, pouco tempo depois, em outro tipo de ação, você vê ele desdizendo aquilo porque aquele tipo ele quer julgar. E o Supremo faz muito isso. O Supremo só pode mexer em quê, meu velho? Questões constitucionais. Sim. Aí tem questão lá que não tem nada a ver com Constituição. Ah, não, isso aqui eu quero julgar. Então eu vou, e aí, meu amigo, nós que fomos formados e forjados na história, na escola da retórica, para se defender um ponto de vista, se constrói a narrativa do jeito que você quiser sempre. Concordo. O cara vai chegar e dizer, não, isso aqui é constitucional por isso, isso, eu quero julgar. E aí, veja, não estou aqui condenando esse tipo de prática ou não. O que eu condeno é a falta de uma coerência. Você quer ser defensivo para negar que o recurso fique chegando para você, como é a maioria das vezes, então seja assim sempre. Não dá é para você ser assim
E os temas que você acha bacaninha, você ir lá pensar e falar, eu quero julgar esse aqui. Que é o que é feito hoje. Por todos os tribunais superiores. E tem um ponto interessante que você falou sobre a jurisprudência defensiva, é que se você observar, quando você interpõe um recurso especial ou extraordinário e ele não é admitido, existe recurso para isso. Sim. Então, de jeito ou outro, chega. Sim. Para qualquer pessoa. De jeito ou outro, chega. Mas veja. Você vai agravar e vai subir do mesmo jeito. Uhum. Mas aí é a oportunidade que ele tem. Né? Porque se o processo não chegar na instância superior de alguma maneira, ele não vai saber que aquele recurso existiu. Vamos supor que não existisse, por exemplo, no cível e no trabalhista, o agravo de instrumento contra a negativa de segmento a recurso especial. Sim. Se não existisse isso, o Tribunal Superior não sabia nem que o recurso existiu, porque ele foi travado aqui embaixo, o juízo de admissibilidade aqui. Sim. Ele falou, não, isso aqui não vai subir. Quando eu agravo, eu dou ao tribunal a oportunidade lá de fazer isso que eu acabei de dizer. Ah, mas esse aqui, normalmente não julga não, mas esse aqui eu quero. E pega pra julgar. Faz sentido, mas veja... E acontece muito. Vou trazer pro ponto da justiça estadual, né? E justiça federal também, mas assim, do ponto de vista não da seara trabalhista. A grande maioria dos juízos de inadmissibilidade que é feito dos recursos especiais diz respeito à súmula 7 do STJ. Muitas vezes ele não ignora a súmula 7, irmão. Pois é, mas é isso aí, é onde eu tô chegando. Entendeu, velho? É onde eu tô chegando, né? Eles acabam, né, sendo muitas vezes autofágicos no comportamento deles. Pronto, é esse que eu sou contra. Ou é tudo, Ou é nada. Ou é nada. não dá pra ser. Não dá pra Ele ser... É seletivo. Não dá pra ser bom pra Ive e mal pra Rafa. Não dá. Se você pega 70% dos recursos e você justifica dizendo não posso julgar porque eu teria que analisar a questão fática e a minha súmula 7 obsta isso, joia. Mas aí chega aquele caso que você tá doido pra julgar por algum motivo. Eu não tô falando que fica doido pra julgar por algum motivo obscuro, que é corrupção. Não, às vezes são questões interessantes que aquele tribunal quer se manifestar sobre aquilo. Mas ele vai, para poder falar sobre o mérito, ele vai ter que tangenciar uma questão fática, ele esquece a súmula 7 e julga. Quantas vezes você não vê isso no próprio processo penal? Muitas. Quando, que é o processo onde você mais se debate com o fato. Sim, muitas. Você mais combate o fato, né? Muitas. Eu assim, nos últimos recursos especiais que o escritório fez, por exemplo, todos eles batiam em duas temáticas muito bem delimitadas: nulidades e dosimetria de pena. Porque, de fato, Rafa, a gente também precisa enxergar um outro lado, que é a inabilidade que as pessoas muitas vezes têm para interpor esses recursos. As pessoas acreditam que, de fato, existem 4 instâncias. Sim. Né? E que, de fato, a gente sabe que não existe. Né? Nós temos instâncias ordinárias e instâncias extraordinárias. Então, a pessoa acredita que o processo penal vai acabar quando, né, o ministro do STF diz, transitou em julgado. Não é bem assim. Então, a gente sabe que, de fato, existe ainda muita atecnia no manejo desses recursos. Agora, eu fico particularmente revoltadíssimo quando eu vejo um recurso devidamente pré-questionado para subir, demonstrando a violação ao texto de lei, e aí existe um juízo de inadmissibilidade. Isso aí é um negócio que me deixa extremamente chateado. Mas assim, só para fechar esse ponto de vista do foro por prerrogativa de função, todas as pessoas que forem trabalhar em um processo em cima disso que aqui nós estamos debatendo, precisa também acompanhar a evolução da jurisprudência dos tribunais superiores, principalmente do Supremo Tribunal Federal. Em termos de foro por prerrogativa de função, o STJ tem seguido muito o que o STF prega. Não tem havido muita divergência entre eles. Inclusive nas mudanças. Sim, um ponto ou outro existe. Mas assim, parece... Porque também não faz muito sentido, Rafa. Até porque se o STJ ficar fazendo de maneira diferente, você vai lá Vai e chegar, entendeu? Não faz muito sentido. Então, os caras, eles não compram muito essa briga, sabe? Eles não compram muito essa briga, né? Os caras, quem sou eu? Parece que são meus amigos, mas... mas aqui eu quis dizer Só galera. de um jeito né, mais didático. Todo mundo já ouviu falar de que se um juiz é uma pessoa que se coloca em um patamar elevado, um juiz de trabalho era muito mais. E que a justiça do trabalho jogava solta. Não importa a lei para o seu trabalho, porque chegar lá ele vai dizer que vai inverter aqui e tal. Sempre existiu um discurso muito nesse sentido em relação à justiça do trabalho. Eu não me lembro a última vez que tivemos algum ministro no STF com histórico de direito trabalhista. Não me lembro. Direito criminal também não tem. O STF olhava para o direito do trabalho, tipo assim, isso aqui é chato. Nada.
Perceba como de 2017 para cá, quando houve a reforma, o Supremo pega tudo do TST agora para passar a lupa em cima. Tudo. O TST dizia e desdizia a regra. O TST legislava a bel prazer. Aquilo nunca chegava no Supremo. Nunca chegava no Supremo. Agora tá chegando. E tá chegando tudo. E tá chegando tudo que não é constitucional. E o Supremo tá jogando porque quer. Porque as questões que chegam para serem discutidas lá não são de cunho constitucional. São de cunho de lei ordinária. De competência do TST. Perfeito. Acabou. Perfeito. Mas o Supremo quer o quê? O Supremo estava querendo dar uma arrumada na casa do trabalho. Mas entendeu? Porque assim, eu costumo dizer que a interpretação aos dispositivos constitucionais, ela pode ser feita muito à moda do freguês. Sim, claro. Porque quando nós falamos, por exemplo, de princípio da ampla defesa, meu amigo, Você vai colocar o que você quiser ali dentro. Você vai colocar o que você quiser ali dentro. Por isso que a retórica Entende? constrói o discurso para Exato. qualquer lado. Você vai colocar o que você quiser ali dentro. Princípio contraditório, você vai colocar o que você quiser ali dentro. Eu posso ter um fundamento para anular um processo trabalhista inteiro porque eu reconheço que houve violação contraditória. Entende? Sim. Né? Por mais que você diga mais velho, isso aqui era um dispositivo da CLT. E a noção de ampla Né? defesa e de contraditório também muda, né? Com base nas circunstâncias. É complexo. Por isso que eu digo sempre, para quem está nos assistindo, tá com processo no tribunal, vá despachar, vá conversar, vá mostrar quem você é, vá fazer seu memorial, vá produzir sustentação oral, não deixe correr solto, não. Essa é uma fala que a gente tem ouvido repetitivamente aqui nessa bancada. Todo mundo que vem falar de atuação em qualquer área em tribunal sempre repete. Não dá para você deixar um processo que já esteja em grau recursal solto. Ou o recursal, não só recursal, né? Porque a outra parte não vai deixar, né? Então você não pode... Entendeu? É o tanto quanto complexo. No processo penal, isso ainda acho que fica ainda mais claro, porque me parece o processo que ninguém quer dar impulso. Ele fica ali... Depende. O Ministério Depende. Público tem muita coisa para fazer também. Depende. Aí nem sempre está lhe impulsionando. Você vê que Nas ações próprias. Olha, eu vou dar um exemplo para você de como isso depende bastante. Eu atuo numa ação penal que o fato criminoso ele ocorreu em 97. Um crime doloso contra a vida em 97. Certo? Levi não está prescrito? Não, porque houve, né, suspensão do prazo prescricional em virtude que o sujeito não foi encontrado para ser citado. Citou-se por edital, suspendeu-se o curso do prazo prescricional. 97. O sujeito foi pronunciado em 2022, né? Eu interpus recurso em sentido estrito para discutir a decisão de pronúncia. Chegou no tribunal em 2025, aqui, certo? E o tribunal recebeu e disse, peraí, gente, a vítima não foi intimada, porque foi uma tentativa. A vítima não foi intimada, isso pode provocar nulidade. Então, volte os autos ao primeiro grau e determine se a intimação da vítima. Rafa, para mim, que estou atuando na defesa, tá ótimo. Sim. Tá lindo. Mas agora, qual é o prejuízo que a ausência de intimação de uma vítima provoca dentro do processo penal? Já que a vítima, nesses casos, ela não teria legitimidade para recorrer, porque a sentença de pronúncia está submetendo o cara ao tribunal do júri. Então, assim, eu não vejo como demora pelo simples fato de demorar. Assim como, por outro lado. Não é que demora. É porque assim, vamos lá. Quando você tem você é advogado de uma ação civil. Sim. Pronto. Se você é advogado do autor, você tá com a barriga no balcão todo dia pro processo andar. O réu você tá jogando pra E o cima. advogado criminalista, ele é sempre advogado do réu. 99% das vezes. Então, pra ele, o processo não... O A advogado não ser que ele impulsiona. seja um A grande assistente, parte né, de pode acusação. impulsionar. Só que tem uma peculiar. Ah. Tem um fato peculiar que não existe no processo civil. Hum. Se o indivíduo estiver preso, Ah, não, mas aí é outra história. Calma. entendeu? Mas as medidas são diferentes. Aí a barriga do balcão é minha. Mas as medidas são diferentes. Entendeu? Eu tô falando o seguinte. O processo estava rolando. Teve o recurso aqui, demorou 3 anos para chegar no tribunal. solto. Meu irmão, Beleza. se fosse um advogado de autor no processo civil, isso não demorava 3 anos para subir de jeito Pronto, nenhum. se ele O cara tivesse fica ali, ó. preso, Bora. se ele tivesse Também não, preso, você não ia estaria... demorar. Pois é. Mas sua fala Entendeu? me fez despertar por uma coisa. Deve ser bastante diferente você advogar para um réu preso e um réu solto, né? Ah, mas muito. Muito. Tem preferência? Sim, pro Sempre preferência? solto. Sempre solto. Esse rojão, É. tudo para ontem, tudo é para... É complicado, né? É complicado, sempre solto. A diferença aí é como a cor da camisa de Rafa e da sua roupa. É muito diferente.
A postura que você tem que ter no processo penal é diferente. Enquanto o sujeito estiver solto, até para o próprio magistrado é diferente, porque processo com réu preso é prioridade de julgamento. Processo com réu solto, ele... Calma. Vamos Respira. lá, vamos instruir. Processo com réu preso, muitas vezes, as coisas têm que ser muito rápidas. Aí eu volto a dizer. Teve esse júri que eu atuo em um fato 97? Teve o júri que eu atuei o fato era 2019. 2019 o sujeito foi pronunciado. Aí houve a pandemia, que parou tudo, a gente sabe. 2021 ele foi mandado, foi confirmada a decisão mandando ele a júri. 2022 teve o júri. Ou seja, um demora, sei lá, 20 e tantos anos. O outro demorou 4, 3. Muito relativo isso. É muito relativo isso. A questão é que uma das partes de um dos lados, basta você, por exemplo, a execução fiscal. Não, a execução fiscal é um problema, velho. Porque, meu amigo, o cara é a juização. O Estado, né? União, Estado, Autarquias, o etc. município. A juização. Tem a primeira rodada de pedidos de constituição patrimonial e acabou, ninguém faz mais nada no processo. Aquilo fica ali Concordo. ruminando dentro do Poder Judiciário. Concordo. Porque o réu não quer que o processo ande, como é natural, e o autor, pelo fato de ser o poder público, não tem braço para poder fazer aquilo. Não. É a mesma coisa do Ministério Público processo penal. O Ministério Público também não tem. O cara tem. Porra, meti a denúncia. Quando tiver a instrução, eu vou lá resolver. Eu não posso ficar ligando pro juiz ou indo lá na vara e falar, cadê? Bora. Você já viu algum promotor que fica indo na vara pedindo para poder adiantar o cumprimento dos negócios? Em alguns casos, sim. Sim, né? Em que casos? É que tá, né? É de holofote? Entendeu? Pronto. Mas eu tô falando, no normal não é. É isso que eu tô te falando, né? Vamos voltar pra vaca fria aqui. É difícil. Vamos voltar Tivemos pra quê? a vaca fria aqui, que é o assunto do Mas ele hoje do tá cheio podcast. de... Das gírias. das gírias. Só gíria nova, né? Você percebeu que eu só falo gíria assim, Botando a vaca fria. década de 60. Vocês perceberam, né, galera? A gente falou do início, da questão da competência, falamos da questão Do regimental, requisito, a necessidade de você conhecer isso, mas vamos lá. Vai começar a ação penal no tribunal. Eu vou antes. Vai começar a investigação. Tem peculiaridades? Tem, porque a investigação contra a autoridade depende de decisão judicial. Não Pra pode ser iniciar? instaurada pela autoridade Não pode policial. autoridade policial, não faz Entendimento portaria e... Entendimento do Supremo Tribunal Federal. Qualquer investigação contra a autoridade que tenha foro por prerrogativa de função depende de decisão judicial. É assim que... Como é que os juiz... As pessoas ficam sabendo? Ué, vaza. Talvez. Mas o fato é que depende. O fato é que E ali já gera prevenção. Sim, sem dúvidas. Pronto. Só que qual é... A prevenção é quem autoriza a investigação? Isso. Volta tudo pra ele. Enquanto a questão do juiz de garantia não se implantar... Não, e para mim, a gente já tem uma problemática muito grande aqui. Né? Já tem uma problemática muito grande, porque, querendo ou não, a gente vai ter, né, somente em tribunal superior, né, que você tem, por exemplo, turmas criminais, no STJ você tem a quinta e a sexta. Né? E no Supremo só tem 2 turmas, primeiro e segundo. Então, veja, aí, Rafa, eu e Ive aqui nos julgamentos, certo? Rafa despacha, né, dá a decisão judicial para início das investigações. Quem vai julgar depois? A mesma pessoa que deu a Aí, autorização se para você pensar investigação. na regra do juízo de garantia, você vai dizer, não, Rafa, não pode. Aí você vai fazer o quê? Vai pegar outro de outra turma? Seria uma solução viável? Seria. Mas do ponto de vista de criação de precedentes e segurança jurídica, para mim, isso é um problema. Por quê? Porque entre a primeira e a segunda turma do STF, por exemplo, existe divergência de entendimento. Aí tá eu e Ive aqui, junto com o Rafa, tem um determinado entendimento sobre uma determinada coisa e vem um cara de lá, que tem um entendimento diverso. Você começa a ter problemas, lembremos que Tribunal Superior não é tão somente para julgar. Tribunal Superior também tem a função de garantir a segurança jurídica das decisões das instâncias ordinárias. Uniformizar Claro. o que der para fazer, né? É verdade. Houve uma palestra de Marinoni aqui no tribunal há uns 15 anos essa palestra. E ele, já falando de segurança jurídica, ele falava muito com o Nelson Nery Júnior de decisão judicial surpresa, era muito comum se ouvir falar isso. E ele dizia, vai se chegar em um momento
em que não vai haver mais uniformização de jurisprudência e a pesquisa jurisprudencial vai ser feita de acordo com o entendimento do julgador. Então, Rafael vai poder pensar uma coisa, a Ive vai poder pensar outra, eu vou poder pensar outra e vai ser desse jeito. E a inteligência artificial que lute. Não, e óbvio, e naquela época ninguém pensava em inteligência artificial como a gente pensa hoje. Então, assim, observe como é problemático. Então, o início da investigação ela vai demandar decisão judicial. Então, E aí, vamos lá. todas as decisões daquela investigação vão ficar com essa mesma Prevento. pessoa que decidiu pela abertura. Com a mesma pessoa. Pronto. Então, pedido de prisão preventiva. Pedido de prisão preventiva, busca e apreensão, interceptação telefônica e por aí vai. Tudo. Sim. Pronto. Beleza. Aí, Investigou, certo? Produziu-se as investigações, produziu, e aí chega às mãos do Ministério Público. E aí o Ministério Público, na condição de titular da ação penal pública, nesse caso, já vai para o membro do Ministério Público que atua junto ao tribunal que tenha competência por respectivo, julgamento, né? perfeito, óbvio, Muito bem. perfeito. Então, se tratando de Tribunal de Justiça, um procurador de justiça, né? Se tratando de um tribunal federal, um procurador regional da República, né? E vem cá, em se tratando, e aí só retrocedendo, porque agora eu fiquei curiosa, em se tratando da fase policial, tem autoridade... Do MP? Não, da fase policial ainda, retrocedendo um pouco. Sim. Se tem autoridade específica? Não, né? Normalmente a Polícia Federal ou a Polícia Civil. Não tem. Ou se tratando... E podemos ter, inclusive, um procedimento investigativo criminal do Ministério Público, que é o PIC. Uhum. Lembremos que o Ministério Público ele também pode ter a função de investigar. Isso não acarreta a sua suspeição para ação penal. Súmula 244 do STJ, se eu não estiver enganado. Isso já foi objeto de vários perrengues de discussão. Já passou. Já. Mas foi. Foi, foi, sem dúvidas. E aí, existe um ponto que eu acho muito interessante, Rafa, ainda na investigação, que é o seguinte. Todo mundo já ouviu falar de indiciamento. Sim. O indiciamento, ele não traz nenhuma consequência relevante dentro do processo penal. Sim. Isso aí é um fato. Né? Não muda nada no mundo. Não muda. A verdade é que o indiciamento, né, segundo a doutrina, nada mais é do que, né, uma decisão que é tomada pela autoridade policial em deixar determinada pessoa como principal suspeita da prática delitiva. É tão somente isso. Então não traz consequência processual alguma. Mas qual é o X da questão? Lembre-se que tudo começa pela decisão judicial. Se você observar, Rafa, a Lei 12.830 de 2013, que trata da competência policial, vai se perceber que o indiciamento é ato privativo e delegado de polícia. Pergunto, em processos de competência dos tribunais, o delegado vai continuar indiciando ou vai se tratar de um ato judicial? Isso chegou no Supremo. Isso chegou no Supremo. E Barroso, em uma decisão monocrática que não tem ainda, né, particularmente eu não conheço, se houver, alguém quiser mandar, mande, porque eu não conheço decisão de turma sobre isso. É uma decisão monocrática, Barroso reconheceu, né, a competência do delegado de polícia para fins de indiciamento e que, uma vez oferecida a denúncia, a decisão de indiciamento ou não pelo delegado de polícia já estava superada. Sim. O que faz sentido. Meu amigo, não vou ficar discutindo indiciamento aqui. Até porque mexe Porque, com a como você falou, legitimidade da ação, pelo né? que você falou, não opera nenhum tipo de efeito. O indiciamento, na verdade, ele meio que determina os papéis da galera ali no comecinho da coisa. Mas não tem nenhum efeito prático na O vida. indiciamento é um... E O aí efeito talvez prático tenha é um natureza... só. A verdade é o seguinte, o efeito prático do indiciamento é um só. Primeiro, serve para ser levado em consideração O acerca... encerramento da investigação, né? Não é bem isso que você pode encerrar sem indiciamento. O indiciamento ele vai servir basicamente para o seguinte, demonstrar... Não, e não é? você pode continuar Eventual. a investigação depois do indiciamento. Pode, Isso pode. Ele não é Demonstrar eventual nível de juízo probatório que a autoridade policial possui. Isso é importante para o Ministério Público, por exemplo, para pedir a prisão preventiva de alguém que está sendo indiciado em outro crime. Olha, o indivíduo ele está respondendo pelo crime de roubo aqui, mas que, olha, ele acabou de ser indiciado por outro crime de roubo. Isso para denotar, não é, eventual reiteração criminosa. Então, isso pode servir. Tá? Então, isso adentra muito mais a psique dos atores do processo penal do que propriamente dito uma consequência relevante. Subjetividade total. Né? E isso que eu não estou falando da mídia, tá, gente? Sim. Eu nem entrei na mídia. Porque a mídia, pra mídia, Trata o indiciamento é uma coisa... O trânsito em julgado da ação penal, né? Não, trata o indiciamento como uma forca. Ó, o indivíduo vai andar aqui nessa prancha, vão botar ele na forca, eu vou dar um tiro nas costas dele e jogar no mar.
né? É verdade. Mas a gente também precisa lembrar que a mídia tem os propósitos dela e acabou. Não cabe aqui a gente, né, ficar aqui dizendo, jogando pedra em A, B ou C, porque cada um tem seu propósito. Agora, é preciso compreender os seus limites e isso aí é tema para um outro programa. Vamos lá. Seguindo ainda a linha aí do negócio. Aí... Chega no for Ministério Público. Que é do nível do tribunal correspondente pela prerrogativa de foro. E Isso é aí o que eu ele falei. decide pelo oferecimento da denúncia ou não. Igual a gente tem no primeiro grau. Mesma Aquilo coisa. pode ser submetido... Aquilo vai ser submetido à decisão do juiz. Se ele disser que não é caso, pode voltar para o Procurador da Justiça para ele mandar alguém fazer. Como é que funciona? Vamos lá. Processo em tribunal vai seguir mais ou menos essa linha, mas com algumas peculiaridades. Primeiro, processo em tribunal ele vai seguir da seguinte forma. Você tem o Ministério Público vinculado ao tribunal, então, como eu estava dizendo, Procurador de Justiça em tribunais estaduais, Procurador Regional da República em tribunais regionais federais, Subprocurador-Geral da República no STJ e Procurador-Geral da República no STF. Então, será distribuído a esse representante do Ministério Público. E a partir dali, ele pode determinar, né, que se realize novas diligências, né, ele pode, se entender que não existem, né, indícios, a chamada justa causa para o exercício da ação penal também, requerer o arquivamento, né, em que pese já existe um procedimento de arquivamento dentro do Ministério Público, mas a bem da verdade eu ainda preciso acompanhar como isso está acontecendo em processos em natureza de tribunal, tá? Ou ainda ele pode oferecer a denúncia. Lembrando aí que ele vai ter o prazo de 15 dias se o indivíduo estiver solto e 5 dias se o indivíduo estiver preso. Lembrando que esse prazo de 5 dias ele é muito importante. Por quê? Porque se uma vez o indivíduo está preso e esse prazo de 5 dias ele é desrespeitado, cabe habeas corpus para devolver a liberdade ao indivíduo. Primeira coisa que deve ser lembrada. Segunda coisa, Levi, qual é o prazo que a investigação tem para encaminhar isso ao Ministério Público? É um ponto importante, Rafa, pelo seguinte, se você observar a praxis do Código de Processo Penal, prazo de 10 dias se o indivíduo estiver preso e 30 dias se o indivíduo estiver solto, prorrogáveis. Mentira da porra. Só que, mas é isso, preso, passou 10 dias, habeas corpus, solto, 30 dias são prorrogáveis. Agora, no Supremo O problema Tribunal é que é Federal... prorrogável indefinidamente, né? Vai prorrogando. Até que se mete um habeas corpus, né? Para se Dizendo, trancar o inquérito policial, porque você não pode investigar, né, eternamente alguém. Interno. Né? Só que no Supremo Tribunal Federal esse prazo é de 60 dias. Dentro do regimento do Supremo. Mais Qual uma vez regimento? voltamos a falar de regimento. Mais uma vez. Então, atuar em tribunal tem que conhecer regimento. E volto. Não é para você ler da página 1 a 1000. Não é isso. É porque você não precisa conhecer a cabo o que é que um relator faz nas chamadas funções atípicas. Não precisa saber que o cara coordena uma comissão. E às vezes Faz o menor sentido. os regimentos, né, versam Né? sobre normas de procedimentos estéticos, por exemplo. Que toga usar em Sim, cada tipo de claro. cerimônia. Sem dúvida. Assim, Sem dúvida. temas de organização interna não deve fazer parte da vida do advogado, salvo se efetivamente você está trabalhando com Mas a alguma coisa parte naquilo. procedimental. Mas a parte procedimental é imprescindível. Então, assim, ele recebe aquilo, prazo de 5 em 15 dias, e vamos dizer que ele decide oferecer a denúncia. E o que é que o processo do tribunal vai trazer como uma peculiaridade? Uma fase bem definida de admissibilidade. Como é essa fase bem definida de admissibilidade? O indivíduo que está sendo denunciado, ele receberá uma notificação para que no prazo de 15 dias apresente uma resposta. O regimento interno consta resposta. Resposta. A 8.038 fala disso também, mas ela fala de um jeito muito mais generalista. A Lei 8.038 de 90, que rege a ação penal originária nos tribunais. Fala de um jeito muito mais generalista. Levi, o que é que pode ser aduzido nessa resposta? É a primeira pergunta. Essa resposta em que o indivíduo foi notificado se assemelha à resposta à acusação que nós temos lá no processo penal, que é matéria de defesa, que você pode aduzir tudo aquilo que for interessante para a defesa do seu cliente? Não. Por quê? Porque essa resposta ela tem por o viés permitir ao advogado se posicionar contra a admissibilidade da acusação. Não chegou, não vai falar de mérito hora nenhuma. Nenhum. Não vai falar de mérito nenhum ali. E aí a gente volta para aquilo que você me perguntou da preparação. O cara que está numa determinada fase, que ainda, né, não encontrou, né, os percalços de um processo mais complexo, vai ter dificuldade em atuar numa ação dessa forma. Né? Na minha época de faculdade, o processo penal era diferente, né?
Você falou de Paulo Queiroz, velho. É verdade. Um abraço, Paulo Queiroz. E o livro? Verdadeiras desculpas aí. Um dia eu ia lá em Brasília pedir. A primeira manifestação do réu no processo era chamada de defesa prévia, e você não falava nada. Isso. Você só falava assim, vou provar que eu sou inocente, viu? Rol de testemunha. Pá, era isso. A grande peça da defesa eram as alegações finais. Isso. Né? Agora mudou... Houve uma alteração no ano de 2008, né? Fazendo com que o interrogatório, que era o primeiro ato da instrução, passasse a ser o último. E se você observar o trâmite da 8.038, é igualzinho, Rafa. Porque 8.038 é de 90, o Código de Processo Penal ainda espelhava a apresentação de defesa prévia, interrogatório, instrução e alegações finais. Então, o que foi que aconteceu? Quando esse advogado ele vai atuar nessa apresentação de resposta, ele vai atacar tudo aquilo que diz respeito à admissibilidade. E aí o sujeito precisa lembrar dos famigerados pressupostos processuais, né? Quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, né? Que muitas vezes chegava na aula de processo penal e aí o professor dizia, olhe, não podemos nos nortear por TGP, porque o que se ensina por TGP, na realidade, é TGPC, Teoria Geral do Processo Civil. É quase verdade mesmo. É quase verdade, não. Isso é uma verdade absoluta. Incontestável e absoluta. Isso é muito absoluta. Você não pode. Não, lógico. Você não pode importar determinadas categorias de processo civil pro processo penal. Não tem condição. Deveria ter uma cadeira de TGP-P. Não tem. Teoria Geral do Processo A Penal. ideia do TGP é que você conseguisse trabalhar coisas que realmente se aplicam para os dois lados, né? Mas o problema é que quem dava aula era um professor de processo civil. Sempre é. Sempre. E é até hoje, né? Professor de processo civil. Sempre. Então, velho, assim, eu não culpo o professor. Era o que ele sabia. Muitas vezes era um cara que não tinha contato com outra área. Então, assim, pressupostos processuais lá do processo penal, principalmente no que diz respeito ao interesse de agir e justa causa. Principalmente. Peraí, meu amigo, a gente tem que observar aqui, ó. Se existe principalmente o interesse e utilidade, vem cá, vamos observar aqui, isso aqui está prescrito. Olha, existe alguma outra falha lá atrás? A gente precisa demonstrar que, de fato, a ação penal é necessária e justa causa. Vem cá, qual é a prova efetiva que se tem? Porque nesses casos, Rafa, o que é que acontece? São ações penais complexas. Investigações que duram algum tempo, que tem horas e horas de interceptações telefônicas, né, que você tem perícias e perícias em telefones celulares, que você tem juntadas e juntadas de e-mails gigantescos, e áudios, e... Tá, beleza, mas em relação a João que eu tô defendendo, tem o quê? Sim, é. Essa é a postura. Porque assim, Levi, existe justa causa, porque eu tô vendo horas de conversa, eu tô vendo uma ruma de documentos, ok. Isso aí diz respeito a Maria e diz respeito a Pedro. Eu tô defendendo João. O que isso aí diz sobre João? Se não disser nada sobre João, não tem justa causa para João. Para o momento dessa análise, baixa indício também, né? Esse é o grande X da questão. A análise, ela tem que ser indiciária pero que non. Eu gosto de dizer isso sempre. Pero quê? Pero que non. Né? Eu gosto de dizer isso sempre. Por quê? Porque todas as vezes que estivermos falando de processo penal, a gente tem uma dificuldade muito grande para colocar em um juízo de unanimidade a aplicação do chamado indúbio pro sociedade e indúbio pro réu. A jurisprudência tenta, né, de certo modo, estabelecer momentos. Só que pare para refletir que o indúbio pro sociedade ele não existe. Eu quero que alguém, em algum canto do mundo, me aponte qual é a base axiológica do indúbio pro sociedade. Eu não sei. Indúbio pro réu, isso aqui existe. Inclusive, está positivado no Código de Processo Penal. Indúbio pro sociedade não existe, não. Foi uma criação. Alguém, em algum momento, criou isso. E a verdade é que é uma categoria muito criticada dentro do processo penal. Então, o que foi que se criou? Olha, no recebimento da denúncia, aplica-se o indúbio pro sociedade, ou seja, ora, tem ali uma coisinha ou outra, eu não estou muito certo, mas vamos instruir para ver. Enquanto que na sentença, em tese, deveria se aplicar o indúbio pro réu. Só que, quando você para refletir sobre os efeitos do processo penal em face de alguém, você percebe que colocar em xeque a vida de alguém, a liberdade de alguém, em razão de um princípio em que você não tem certeza se o indivíduo deve ou não deve ser processado, é temerário de um jeito absurdo. Mas, ao mesmo tempo, Levi, eu vou botar um outro lado da questão aqui. Se você tem um inquérito recheado de provas, recheado,
Se você depois no processo penal não produz prova, se a sua única prova é o inquérito, isso normalmente deságua em absolvição. Não necessariamente. Não necessariamente, normalmente. Normalmente. Não é bem normalmente, Rafa, pelo seguinte. Esse seu raciocínio se aplica às testemunhas. Então, a fase oral produzida em sede de autoridade policial precisa ser confirmada sob o manto do contraditório. Ponto. Mas a gente precisa se lembrar do artigo 155 do CPP, que ele vai dizer que as provas devem ser produzidas sob o manto do contraditório judicial, né? Delas devendo se excluir do raciocínio, chamadas provas cautelares, não repetíveis e provas antecipadas. Então, isso que você vê de inquérito recheado, interceptação telefônica, é uma prova cautelar. É uma prova cautelar. Mesmo que produzida no inquérito, você pode basear uma sentença em cima dela. Busca e apreensão, é uma prova cautelar. Exame de corpo de delito, é uma prova irrepetível. Mesmo que produzida durante o inquérito, você vai poder utilizá-la na sentença. Então, esse raciocínio que precisa ser confirmado, ela diz respeito à prova oral. Testemunha. Né? Eu fiz uma audiência essa semana, né? Lá do meu projeto, né, de advocacia dativa que eu tenho, que uma advogada não ia poder, porque estava presa numa instrução, me pediu... Levi, pelo amor de Deus, você pode fazer? Eu digo, óbvio, a audiência do projeto eu não posso deixar para lá. E era uma audiência interessante, que era o seguinte, um indivíduo, né, que teve uma ação penal contra si, porque ele estava brigando com a ex-companheira, e ele foi flagrado tentando jogar uma pedra nela. Ele foi contido por policiais, levaram até a delegacia, ninguém foi preso, pronto, o Ministério Público ofereceu denúncia. Chegou no dia da audiência, Rafa, não foi a vítima, as testemunhas policiais, nem o réu. No inquérito, tinha muita informação sobre o fato, mas o promotor disse, ninguém veio, já é a segunda vez, eu não vou insistir nisso. Desistiu e pediu absolvição. Entendeu a diferença? Mas se eu estivesse, por exemplo, tratando de um crime que ali nós tivéssemos interceptação telefônica, uma busca e apreensão, pô, foi na casa de João, achei isso, diferente. Agora vamos voltar então aqui para Vaca Fria de novo. Dessa decisão que admite ou não a ação, qual é o recurso que cabe? Vamos lá. Aí a gente precisa se recordar do seguinte. Nós temos... Sabatina, viu? Sabatina. Não, claro. Não, é prática, a questão é prática. Mas é prática, mas é importante, Vinha. É importante pelo seguinte. Primeiro, como é que esse julgamento ocorre? É só um juiz que decide? Não, essa decisão ela não é monocrática. A decisão de admissibilidade ela precisa ser posta em julgamento pelo órgão colegiado. Se é turma pela turma, se é pela Câmara, se é pela sessão. E aí, para saber quem é quem, depende do regimento. E aí você tem o relator, né, que vai pegar isso daí e vai pedir pauta de julgamento. E ali vai ser decidido em uma sessão onde cabe, inclusive, vir a sustentação oral. A gente viu isso acontecendo nesse caso mais recente aí do ex-presidente agora. Agora, um ponto interessante é qual é o tempo de sustentação oral que o advogado vai ter numa situação dessa? Quem é que vai dizer? Regimento. 15 minutos. Então, vai se ter um julgamento, né, de admissibilidade, para depois o indivíduo ser considerado ou não formalmente réu numa ação penal. E aí você pergunta do recurso. Aí a gente tem alguns pormenores que eu acho bem interessantes. Em primeiro lugar, é uma decisão interlocutória. Sim. Mas é uma decisão interlocutória que ela não é monocrática. Tá. É um fato importante. Quando a decisão interlocutória é monocrática, você vai ter recurso próprio para atacar. É uma decisão interlocutória colegiada. Tem outro recurso. Pronto. Que recurso cabível é? Se você procurar recurso na legislação ordinária, você não vai achar. Você vai ter especial extraordinário para atacar, amigo. Você vai ver lá no regimento. Que não é recurso, né? Uma ação autônoma de impugnação, mas que efetivamente... Não consta no regimento. Porque o regimento vai tratar dos recursos cabíveis ali dentro do procedimento. Que não cabe. Por quê? Porque a gente não tem espelho em nenhuma legislação. Qual é o recurso cabível de uma decisão interlocutória colegiada? Primeiro, quantas decisões interlocutórias colegiadas nós temos? Isso aí fora do processo penal é difícil. Entendeu? Difícil. Cabia recurso especial extraordinário ou ação autônoma de impugnação que é habeas corpus. É espinhoso mesmo. Aqui no processo civil, quando você tem a situação de que uma decisão não é atacável por recurso próprio, você pode manejar o mandado de segurança. Sim. Né? Que no caso de vocês seria o habeas corpus. No caso da defesa. Isso. Mas lembremos que... No caso do processo penal. O processo penal tem duas partes, né? Mas no processo... Digamos que o juízo fosse de inadmissibilidade. O julgador não admitiu a denúncia.
Não Aí eu tem já acho habeas que como corpus. aí eu vou pensar igual civilista agora, de processo civil, na verdade. Se a decisão é terminativa do processo, caberia apelação. Porque ela tá acabando o processo. Como é que você vai trabalhar com apelação, julgamento em uma ação penal originária? Não tem. Não tem. O Ministério Público aí ele poderia até manejar uma ação cautelar inominada em segunda instância com o objetivo de discutir, porque não cabe mandado de segurança nesse sentido. Existe uma súmula do STJ, que não me recordo o nome, mas que não cabe. É porque a gente está falando aqui do processo penal de origem em tribunal. Isso mexe com toda a dinâmica recursal, principalmente por conta das competências do que vem acima dali, né? Total. Você não tem, por exemplo, o tribunal intermediário, um tribunal de justiça, um TRT, um TRE, não existe a possibilidade dele não receber um recurso do juiz imediatamente inferior. Não existe essa possibilidade. O recurso é recebido, se preencher os pressupostos. Acabou. Sim. Ele não pode chegar e dizer, não, isso aqui eu não recebo por conta da matéria, isso aqui eu não recebo por conta... Como os tribunais superiores fazem isso. Isso. E fazem isso com base na própria Constituição. Não, meu amigo, minha competência é determinada pela Constituição. A competência dos tribunais intermediários é tudo. Sim. Então você não entra nessa série de discussão. Quando você está na ação penal originária, que já começa no tribunal intermediário, por exemplo, o que seria a sua apelação? O órgão imediatamente superior julgador já é um tribunal superior. Está na competência dele da Constituição julgar os recursos contra a decisão do Tribunal de Justiça em ação penal originária. Não. Estando escrito lá, ele julga. Não, então não não tá. julga. Acabou. Aí você simples vai assim. atacar com especial extraordinário e dizer, olha, aquela decisão de admissibilidade ou de inadmissibilidade violou o texto de lei federal constitucional. É o que você tem que fazer. Ou voltando a habeas corpus. Ou habeas corpus. E assim, existe uma peculiaridade muito grande, né, em processos contra prefeitos. Que você tem uma legislação específica que é aplicada, que é o Diferente decreto-lei. aos Diferente. Decreto-lei 2001 201 de 67. Que já é diferente. Por quê? Porque nesse juízo de admissibilidade, Vinha, o tribunal pode decidir se afasta ou não o prefeito do cargo. Na admissibilidade. São coisas... o assunto por si já é mais complexo. Né? Entendeu? Observe que... Volto àquela fala sua, Vinha. Atuar em processos em tribunais é bem diferente. Você precisa ter ali um conhecimento de situações, que é o que nós advogados fazemos, porque a gente está atuando aqui, vai pensar, pô, se o juiz decidir dessa forma, eu manejo isso, eu vou buscar isso, minha tese vai ser essa. Tribunal, você precisa ter um pouquinho mais ainda desse juízo de previsibilidade para você saber o que é que você faz. Então, vamos lá. A gente pode ter como raciocínio que todas as decisões que não a decisão final de mérito que ocorrem no processo penal de origem originária de tribunal, elas não possuem instrumento ordinário de recurso. Só no Supremo. Os embargos infringentes. Ah, é verdade que você falou daquela polêmica. Os embargos infringentes. Porque o que acontece? Me permita só concluir o rito que aí a gente chega nos infringentes para entender a dinâmica da situação. Então, houve juízo de admissibilidade, o indivíduo foi considerado réu. O que é que vai acontecer? Como qualquer outro processo, vai instruir. Só que existe uma prerrogativa, Rafa, prevista na Lei 8.038 de 90, que é a possibilidade do julgador designar um magistrado instrutor. Que é o que é feito na grandiosa maioria dos casos, Eu nunca né? vi, eu particularmente... O próprio desembargador eu instruir, nunca né? vi Eu também não conheço. um ministro assim, né? Talvez nessa situação aí que o... Pode ser que nessa ação penal né? isso aconteça. Aí pode ser. Agora, pelo menos eu, Pela particularmente, quantidade nunca vi até hoje. Né? Eu, particularmente, eu acho que, né, o ministro aí, eu acho que ele vai chamar para ele para fazer, mas eu nunca vi. Então, sempre você tem a designação. Quando é ministro, você pode designar um desembargador, um juiz de primeira instância. Quando você é desembargador, um ministro, ou desculpe, um juiz de primeira instância para instruir. E ele tem um prazo de 6 meses a 2 anos para instruir. E aí, toda a instrução vai rolar ali? Toda. E qualquer inconformidade da instrução sobe para aquele O que seria inconformidade que você fala? Uma decisão, nulidade que eu verifiquei. Sim. Uma decisão interlocutória que denega algum tipo de... Habeas corpus. Você não consegue recorrer para o órgão Não, pelo originário seguinte, do porque julgamento. o magistrado instrutor, ele não decide. Lembremos que o magistrado instrutor, ele não instrui, decide. ele só... Que aí nós estaríamos violando o juiz natural da causa. Sim. Ele não decide. Ele só instrui.
Mas decisão interlocutória pode acontecer nesse meio tempo. Mas essa decisão interlocutória não é do magistrado. Essa decisão interlocutória é da autoridade. Então, por exemplo, tô na Nem audiência. vai para ele. Não, tô na audiência. Aí você Entendi. tem aqui um juiz instrutor que está presidindo. Sim. Certo? Em determinado momento, eu tenho um requerimento a ser feito. Ele vai pedir, conste o seu requerimento em ata, para que eu possa submeter esse requerimento Apreciação. à apreciação do ministro ou desembargador. Pronto. Aqui eu não decido absolutamente nada. Entendi. Nenhuma matéria. Nada. Nada. Pronto. Nada. Ele não tem essa autonomia sob pena de violar, né, o juízo natural da causa. Voltamos, então, depois da instrução. O processo que tem esse prazo, você falou aí. Pronto. Aí nós temos esse prazo, fecha-se a instrução, produz-se provas e o que for requerido pelas partes. Vai-se para as alegações, né, finais. Lembrando que depois desse juízo de admissibilidade, existe uma fase curta, inclusive, né, que é a fase da defesa prévia, que são 5 dias, né, em que basicamente não se tem muito para trabalhar, até porque esse juízo final ele só será feito lá ao cabo do processo. Por quê, Rafa? Porque no procedimento comum, após a resposta à acusação, nós temos a possibilidade de absolvição sumária, que não é possível no processo dos tribunais. Então não tem como o Rafael Petracioli chegar aqui com o cliente dele e dizer, olha, tô aduzindo aqui, whatever, legítima defesa. E aí a juíza aí vai olhar, não, é de fato legítima defesa, vou absolver sumariamente. Isso não existe no processo dos tribunais. Então essa fase curta de defesa prévia de 5 dias é uma fase que você vai indicar testemunhas, uma fase que você vai indicar provas a produzir, algo nesse sentido. Por isso que eu chamo de fase curta. Então, não confundamos a resposta à acusação do processo penal comum com a defesa prévia do processo em ações penais originárias. Tem finalidades jurídicas completamente distintas. Sim. E, além disso, trazendo aqui uma situação para a prática, Rafa, você não vai entregar o ouro ao Ministério Público, né? Vai entregar sua tese na primeira manifestação que você tem de Não. mérito? Não. Você não vai fazer isso. Você vai esperar produzir, nas alegações finais você joga. Então, passou essa fase, instruiu alegações finais, vamos para um outro julgamento. Vai se incluir em pauta de novo. Agora, qual é uma peculiaridade que pouca gente sabe? No julgamento de mérito das ações penais originárias, a sustentação oral ela pode ser feita por ambas as partes pelo prazo de 1 hora. Sabiam disso? 1 hora. O que é que prevê isso? Regimento. Regimento. Vem cá. 1 hora de Faz sentido sustentação. que seja mais. Faz sentido. Gente, é porque assim, eu faço júri, né? Por ser um tribuno do júri, pra mim 1 hora é Faz nada. Sentido. Faz sentido. 1 hora pra mim é nada. Acho que faz sentido. Porque não é um julgamento de um recurso que já há um provimento Não. jurisdicional anterior e que você só vai apontar situações. É ali a defesa do mérito em si, a primeira defesa de mérito mesmo. né? Real, Real é ali, né? efetiva, é ali. Não faz sentido. É ali. Que seja 1 hora. Então você tem 1 hora. E geralmente vai. Então, aí o que acontece? E é antes do relator ou depois do relator? O quê? Não, antes do mesmo jeito. É como se fosse, digamos ali, uma alegação final oralizada. Tá. Pronto, como se fosse dessa linha, certo? Uma alegação final oralizada. Né? Então, o presidente vai dar a palavra às partes vão se manifestar, passa a palavra para o relator para começar o julgamento. Então, o que acontece? Você tem essa participação, né? Tanto de uma parte como da outra, ali 1 hora, né? Trazendo as teses, lembrando que, de fato, trata-se de uma defesa efetiva, porque é a oportunidade que você tem de concatenar as ideias que você escreveu com aquilo que você trouxe dos fatos. É a oportunidade que você vai ter para trabalhar em cima disso. Trabalhou em cima disso, velho, vamos pro julgamento. Peraí. Pô, perdi a linha de raciocínio. Foi eu, Meu rapaz. celular foi. Porra, tava falando do quê? Você tava falando da questão Da sustentação oral. da sustentação Das oral. alegações Pronto. finais. Independente da quantidade de réus, 1 hora pra todo mundo. Pronto, aí é o ponto. Há quem diga que, havendo pluralidade de réus, você tem um prazo em dobro e esse prazo teria que ser dividido. Rateado. Em dobro e dividido. Isso. Há esse entendimento, né? Particularmente, eu entendo que é algo que pode ser muito prejudicial, né? Você imagine Sem dúvida. uma ação Né? com 10. Só que, por outro lado, numa ação com 10 réus, você vai ter 10 horas apenas de alegações antes do julgamento. Eu acho também um pouquinho complicado. Mas também achar um meio termo é difícil. Então, né? Depende de não vai julgamento para agradar todo julgamento. mundo. Não vai vai agradar agradar todo nunca nem a grego, nem a troiano. Então, a gente vai ter essa dificuldade. E aí, pronto. E aí, nós temos a decisão final. Condenou. Levi recurso cabível. Volto. Existe recurso ordinário para isso? A regra é que não. Você
Quem maneja recurso especial é extraordinário. Acabou. Então, nesse momento do julgamento, o julgamento da ação penal originária no tribunal intermediário, pouco importa se é unânime ou não, né? Porque a ausência de unanimidade não abre portinha recursal. Não. É aí eu vou chegar. Sim. Levi, por que se falou em embargos infringentes no Supremo? Por uma razão muito simples. A época do julgamento do mensalão, discutia-se muito sobre o duplo grau de jurisdição em processos de competência dos tribunais. E é uma discussão que eu acho muito interessante, inclusive, né? Mas observe você que eu também não sou partidário da tese de que a gente precisa abraçar, né, um pacto e dizer que ele precisa ser aplicado de maneira nua e crua. Eu também não sou nem radical de um lado, nem radical do outro. Pelo seguinte, a própria legislação brasileira, ela traz determinadas mitigações do sistema recursal. Por exemplo, Tribunal do Júri. No Tribunal do Júri, o seu recurso não é do mérito da condenação em si. Você pode aduzir que houve alguma nulidade, você pode aduzir que houve uma prova que se trata de uma decisão manifestamente contrária a uma prova dos autos, ou seja, você vai recorrer, o efeito devolutivo diz respeito a tudo aquilo que margeia ao mérito, não o próprio mérito. Porque não existe você falar em recurso do Tribunal do Júri se existe um princípio chamado soberania dos vereditos. Meu amigo, se o júri é soberano e não existe mais aquele recurso que existia, Rafa, na nossa época, que era o protesto por um novo júri, você não vai discutir mérito da coisa. Pelo novo júri. Lembra disso? Eu lembro. Pois é, você não vai discutir isso de novo. Trata-se de uma mitigação do sistema recursal. Eu não vejo nenhuma dor de cabeça com isso. E com a própria ideia da Constituição de prever Perfeito. hipóteses de ações originárias, Perfeito. é ela mitigando do plural de jurisdição. Perfeito. Sim. Perfeito. Ela tá dizendo, gente, tem coisa que não precisa, não. Viu? Essas aqui, por exemplo, não precisam. Perfeito, assim, se você quiser discutir a raiz do problema, ok, vamos discutir a raiz do problema. É dizer, olha, se nós vamos Mas aqui não discutir um prever a sistema possibilidade. recursal, a gente não pode ignorar que existe um princípio chamado soberania dos vereditos. Você quer tirar isso? Ah, mas é cláusula pétrea. Pronto, acabou a discussão. Eu penso dessa forma. Quer mudar isso? Vamos fazer uma nova Constituição. Eu também não entro... Por mais que eu tenha determinados posicionamentos, Ivo, eu sou assim. Olha, eu preciso ir daqui para os Estados Unidos, ok. Mas eu preciso chegar em 15 minutos. Ô, meu amigo, isso não vai acontecer. Porque, na verdade, As discussões no processo penal, muito, são dessa forma, Ivo. Na real dos fatos, a ideia do duplo grau de jurisdição é muito mais uma garantia de julgamento por um órgão colegiado do que um duplo grau, do que você ter dois julgamentos. Entende? A ideia é que você tenha, que a pessoa tenha, e aí não estou falando só do processo penal, não, do processo em si, TGP. Que você tenha a garantia de um julgamento por um órgão colegiado. Porque, afinal de contas, a competência originária daquela matéria é dela. Por que um recurso, quando vem de um juiz para um tribunal, você diz que tem um efeito devolutivo? Você está devolvendo a competência para aquela corte. Porque aquela corte é que dá a competência originária daquela matéria e aquilo é destinado sob procuração para os juízes de primeira instância. Sim. A garantia que você tem que ter do julgamento pelo colegiado. Se você está numa instância originária e você já é julgado por um colegiado, a garantia estaria, em tese... Eu não tenho eu não faço essa construção, Rafa, porque eu entendo que o efeito devolutivo é, de fato, permitir um novo julgamento. Eu entendo dessa forma. De fato, permitir um novo julgamento. Não necessariamente por um colegiado. Sim, mas veja... Né? A correção. É como se fosse assim, ó. Mas assim, se a gente parte guardando em um exemplo bem bizarro. Você é o tribunal. Certo. Chegou um monte de porra pra você. Você fala, velho, eu não tenho condição de resolver isso tudo aqui. Eu vou botar um monte de gente pra trabalhar pra mim aqui, que vão ser os juízes de primeira instância. E o que eles trouxerem de errado, eu corrijo. Pronto. Ótimo. Esse é o raciocínio. Isso é efeito evolutivo. Beleza. Devolva pra mim aí o que era meu mesmo. Porque era meu. Sim. Você tá julgando, mas certo, era meu. Certo. Que eu vou dizer se tá certo ou errado. E quem corrige quando você errou? Aí é que tá o problema. Então, o efeito devolutivo, ele tem essa raiz. É. Ele tem essa raiz. Se você tratar que né? na verdade, a garantia que você tem que ter do órgão colegiado, você consegue entender o raciocínio de instâncias originárias. Embora eu não concorde, mas eu entendi esse raciocínio. Então, e aí, a mitigação ela ocorre exatamente pelo fato de que, olha, existe um processo que tramita no tribunal, não existe mais instâncias ordinárias a serem alcançadas e eu não vou inventar um recurso porque você quer. Bem por aí também. Eu não vou inventar um recurso já porque você existe, quer. tem extraordinário e tem o especial. Mas esse Se qual é vire. o ponto? Mas aí qual é o ponto? Quando você fala de recurso especial extraordinário, o que é que você não pode discutir? Fato. Você não pode discutir matéria fática. Você não pode discutir provar A ou B do processo. Entende? O fato transita em julgado na instância ordinária. Problemático. Não deixa de ser problemático. Não deixa de ser problemático. Porque
Porque você vai no recurso extraordinário, mas você vai querer discutir que a prova A não é suficiente para condenar o seu cliente. Mas você não vai ter meio para impugnar isso. Aí a gente volta para a discussão toda que deu início. É problemático. Sabe por quê? Se você pensa na ponderação dos interesses para a existência do fórum por prerrogativa de função, a violação ao amplo grau de defesa, a ampla defesa, seria um argumento para contrário. Né? Assim como qualquer outro, Ivo. Qualquer uma situação que você percebe que existe uma nulidade processual clara. Você não tem onde discutir. E aí, vamos lá. Observe a seguinte situação. Vale a pena? Aí a gente está desconstruindo a ideia de privilégio. Total. A ideia de recurso, gente, é que, além de você devolver as matérias para quem de direito, que é esse efeito devolutivo, você parte de um pressuposto, e eu vi alguém falando sobre isso na rádio essa semana, sobre o julgamento de Daniel Alves. Sim. Que você vai passar, em tese, você vai passar aquele julgamento para jogadores mais experientes. Em tese. São os jogadores mais experientes, entendeu? Você teria ali um grau uma possibilidade de erro, principalmente os erros procedendo, menor do que num julgamento monocrático, em entendeu? tese a gente pode tudo em tese, óbvio. Tudo em tese. Mas não deixa, por exemplo, de ser problemático você não ter uma instância ordinária para discutir, nem que fosse o próprio tribunal. Então você poderia ter... tem ali um julgamento originário por uma turma e você pode recorrer para uma sessão. Tem ali o julgamento de uma turma, você pode recorrer para o pleno. Você pode recorrer para algo especial. Você vai inventar alguma competência de um colegiado que fosse maior para você ter a possibilidade de uma instância ordinária corretora, pelo menos, ainda que fosse só para nulidades, por exemplo. Entendeu? Ok. Mas aí, tudo bem. Esse raciocínio faz algum sentido quando a gente está lidando com, por exemplo, tribunais em que você tenha essa condição. Então, por exemplo, você tem aí, né, uma competência de turma que você pensasse, olha, vamos para o pleno. Né? Uma competência do STJ que você tem a quinta e sexta turma, olha, vamos para a terceira sessão. Né? Aí você está na primeira e segunda turma, olha, vamos para o plenário. E quando está no plenário? Sempre essa situação de limita vai existir sempre. Entendeu, Rafa? Quando estiver no plenário? Assim, entende? Alguma hora. Mas a qualquer momento isso vai trazer um mas problema. A qualquer momento você afunila, né? Okay. A todo momento que você tem você tem as ações originárias de tribunal que estão degraus mais acima, você vai afunilando mais. Chega um ponto que as instâncias estão todas suprimidas. Sim. Suprimida não, eu entendi. Não é o correto, porque as suprimidas seriam ilegalidades. Entendi. Mas elas estão unitarizadas ali. Entendi. Só vai ter aquilo ali, irmão. Quem é que julga se eles errarem? Pronto. Aí foi exatamente esse o julgamento do mensalão. No mensalão, né, houve a condenação, certo? Essa condenação, ela não foi unânime. Houve 4 votos dos 11 que eram minoritários, certo? E, né, eu não vou falar o nome do advogado por ter medo de ter sido injusto com ele ou não, tá? Mas é um advogado que, se for exatamente essa pessoa, admiro ela muito. Ele veio de lá, velho, e opôs embargos infringentes. Quando opôs embargos infringentes, você tá tirando esse infringente de onde, amigo? Do Regimento Supremo. Mas o Regimento do Supremo, ele foi diante da Constituição em uma época que o Supremo só tinha um plenário. Não existia divisão de turmas como existe hoje. Ele disse, mas está no Regimento do Supremo. A Constituição de 69 trazia a competência normativa ao Supremo Tribunal Federal para decidir o rito. Mas existiu a Lei 8.038 posterior. Revogou? Não. Então tá valendo. Essa foi a discussão. Essa foi exatamente a discussão. Mas veja. Entendeu? Se você tem... Salvo engano, o artigo 333 do Regimento Interno do Supremo. Você tem um julgamento de uma das 2 turmas do Supremo. Faz todo sentido você pensar no embargo infringente para o pleno. Faz. Agora, se o julgamento é do pleno... Pronto. Foi exatamente isso que aconteceu. Entendeu? Essa é a discussão. Porque você vai ter um recurso que vai julgar a mesma galera de novo. Pronto. Mas essa é a discussão. Isso faz com que o indivíduo tenha pelo menos um novo julgamento, já que você não tem outros sujeitos que você pode alcançar. E se levando em consideração que é um órgão político, a composição pode estar alterada. Exato.
Exatamente, Eu acho Rafael bem- Petracioli. Acho bem discutível essa hipótese. Porque aí a gente tem que entender que tinha um momento que esse cara tem que acabar, velho. Mas peraí, a gente observe bem, o duplo grau de jurisdição, ele não quer dizer novas pessoas, ele quer dizer novo julgamento. Realmente. Sim, mas veja. Aí vamos lá. Ah, não. Eu perdi o processo no pleno Sim. do Supremo. Ah. Eu tenho direito a ter um outro julgamento. Aí você tem, eu ganhei. Aí o cara que tava lá, não, mas peraí, eu tinha ganho primeiro, eu perdi esse, eu também tenho direito então a um novo julgamento. Mas Aí assim, você vai acabar Infringentes espiral. dos infringentes. Não. Porque os infringentes, ele é um recurso exclusivo da defesa. Estamos falando de processo penal. No processo penal, os embargos infringentes são recursos exclusivos da defesa. Sendo recurso exclusivo da defesa, a gente não entra nessa discussão. Nem zero. E aí, o que foi que o Supremo fez? Ele, agora que eu tenho turmas, eu preciso também delimitar os embargos infringentes nas turmas. Então, da turma de 3 julgadores, cabe embargos infringentes quando você tem... de 5 julgadores, você tem embargos infringentes quando você tenha pelo menos 2 votos minoritários. Aí vai se caber os infringentes. E quando se trata do plenário, 4 votos minoritários. Então, assim, 3-2 na turma, beleza, vai caber infringente. E o infringente da turma é o pleno. Sim. Tá. Julgamento Não, porque que se o vai- infringente do pleno é o pleno, É, poderia que aí a turma você ser a não turma tem... também, né? Não, Chega e fala, não, porque aí você querendo ou já não que tem... pode. Não, mas aí você tem uma constituição colegiada superior. Melhor, né? Hierarquicamente não, porque não existe hierarquia, mas do ponto de vista em que você vai Não, do ponto de trazer vista uma composição ali, né? Cabeça diferente. de mais cabeças. Sim. Só Sim, isso aí sim, já sim, justificaria, né, Dilson? E essa foi a discussão dos embargos infringentes na época do mensalão, que as pessoas... Isso virou assunto popular, na realidade, né? As pessoas, não, hoje o Supremo vai julgar se cabem infringentes. Aí eu ouvia muito isso, Rafa, eu sempre fui uma pessoa questionadora e eu ficava olhando assim, será que ela sabe que que é? diabo é infringente? Nada. Mas eu acho legal quando as Você que é discussões jurídicas eleitoralista, chegam na você que é mesa do eleitoralista, bar, velho, eu é isso, gosto. você que é eleitoralista, você deve ouvir muito isso em época de Mas eleição. quando pede Ah, pra não. explicar. Tem uma ação de impugnação aí que foi ajuizada e você diz, tá certo, e aí, velho? Muita coisa acontece em relação à mídia, né? Eu imagino Sim, que o claro. criminalista, ele vê as notícias sendo dadas, né? Ele se coça todo, né? Para Porque poder falar. as impropriedades que são ditas, tentando E ditas tornar com algo mais pedestal popular. de- E é isso, difícil. e é esse ponto, Rafa, porque assim, tem um amigo jornalistas, eles dizem, eu tenho que vender algo que é popular, velho, para que as pessoas me compreendam, eu não posso falar do linguajar jurídico. Eu digo, tudo bem, mas não perde pelo menos a essência da coisa. Você pode transformar a linguagem mais simples sem você Né? dizer algo que tá errado. Ser pô. técnico. Sem dizer que algo que tá errado, porque tá errado. Perfeito, né? E assim, já existe uma evolução, né? Antigamente, o jornalista chegava e dizia, o marginal vai ser julgado. Hoje em dia, Não. já estão se Você não habituando pode a falar ser suspeito. aceito. Entende? É uma evolução tímida? É, mas é uma evolução. A gente também tem que encarar por esse E lado. que brindemos as evoluções. Né? E que brindemos as evoluções. Então, assim, só para vocês terem noção dessa questão de que eu estava falando de julgamento de prefeito, algumas semanas eu participei de um julgamento, houve a sustentação oral, o tribunal recebeu, mas não afastou. E já está elaborando um recurso especial extraordinário, porque é o que tem. Então lembremos, viu, pessoal, você que está assistindo a gente, embargos infringentes, eles têm cabimento tão somente no Supremo Tribunal Federal, em razão de uma interpretação do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. E vai cair na prova. Não tem cabimento nas ações penais originárias de tribunais, por ausência de previsão legal. Ponto. Hoje em dia, se um tribunal qualquer inventasse colocar um embargo, não conseguiria porque já existe a lei. A discussão no Supremo é porque o regimento existia já também. antes Isso, da aí houve uma Constituição. discussão se havia ou não. Mas colocaram no regimento antinomia. tribunal um infringente agora, dificilmente você conseguiria. Que Aí isso me parece sustentasse, que... né? porque já que posterior à Constituição Federal, me parece que existe um vício de formalidade grande aí que permitiria o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade. Muito bem. É isso, né? É A isso. gente aprendeu um pouquinho hoje aqui, né? Um montão, né? De leve. De Tu já dá até vontade de advogar. Deus é mais. no processo penal. Me tire desses problemas. Eu não quero litigar com ninguém. Galera, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Jamais advogaria na área criminal, mas adoro bater papo sobre o tema, como imagino que todos vocês devem gostar também. Até porque todo mundo se apaixona por direito penal no começo da faculdade, Mas então fica aquele casa- rancinho, né, no fundo do coração de querer falar sobre o tema. E Levi fala fácil, né? Explica muito tranquilo. Obrigado, nego. Foi massa, eu achei duca.
Eu que adoro estar na companhia de vocês. E assim, o tempo voa que a gente não percebe. Você tá vendo que a gente revezou? O tempo voa e a gente não percebe. Então, agradecer o convite. Espero que tenha sido muito produtivo para quem nos assiste. E a gente está à disposição para novas discussões, para novos debates, né, Ivinha? Sempre. Eu acho que o objetivo da gente é estar sempre trabalhando com isso. E Vitor, obrigado por estar aqui comigo hoje. Você vai estar aqui semana que vem? Vou. Será, Micael? Será. Certeza. Será. Velho, quem viver, verá, viu? E você que ficou com a gente aqui até o final, se você gostou, curta. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva, ative o sino para você receber a notificação do episódio quando ele chegar. Até semana que vem. Valeu, tchau.